Olá e bem-vindos a mais um incrível episódio do vosso podcast favorito. É verdade. Favorito de todos os portugueses, a maior parte dos portugueses é que ainda não sabe. Hoje... Sabes que essa é das melhores introduções que eu já ouvi. É, não é? Hoje... Mas é sempre a mesma. Não, mas lembrei-me agora e acho que ficou giro. Tem- Para mim, Para que eu já passava a me ser. Tem cheguei a dizer que não vejo isto. Tem veracidade, tem mistério. Tem mais mistério do que veracidade. Tem muito mais mistério, sim. Mas eu Ora gosto. bem, como sempre, antes de irmos ao nosso convidado, daquele lado, temos João Fakir. Desculpa. Isso. Ao lado de João Fakir. Eu faço. E tu achas- São pistolinhas. E é giro? E há pessoas que Não é gostam. para não? Não é, tá, não é. Está bem, mas tem havido mais pessoas a dizer que sim do que... Imagina na Assembleia da Tem República mais- faziam, imagina na Assembleia da República faziam a palavra a João Silva e ele... Pim, pim. Pá, eu acho que não era o pior que já tinha Não era o passado lá. E tinha muito mais substância do que algumas coisas que... Também é verdade, também é verdade. Temos, que ainda não apresentei, era o Big Mac. Como é que estamos? Só era Eu não chato faço se fosse nada. para falar da situação do Odair e eu começasse assim. Aí era chato. Muito bem, Fakir, obrigado. Ao meu lado temos o nosso convidado desta semana, o grande Carlos Guimarães Pinto. Agora sinto mal por não fazer nada. Não tens um barulhinho, não é? Fazer. Não, 6-7. Ok. Na dúvida. na dúvida não. Mas também não fizeste nada. portanto. Não faço nada. Ele já tentou. Já fez um catrapum. Já tentou muita Não coisa. precisa. Eu acho que o brilho, E acho que eu o venço brilho por de não cada fazer um, nada. é suficiente. No caso do Fakir, como não possui, tem de preencher com outros. Ok. Eu entro Outros nada de pistolas, artifícios. tipo pistolas, apesar de Outros tudo. Pelo menos Ah, Mas pelo só- menos já pelo menos tenta. Mas só, Entrega-se qualquer coisa. mas só a Entrega-se palavra, entrega-se só, qualquer só coisa. a palavra pistolas. Carlos Guimarães Só o Pinto. rabo- Sério. Carlos Guimarães Pinto é deputado pela IEL na Assembleia da República. IEL é Iniciativa Liberal. O que é curioso é que, além disso, não é? Tu és uma pessoa muito bem disposta. Pelo menos dias. parece uma pessoa É de muito bem espinho. disposta. É de espinho. É de espinho. Tu és Embora espinho também? eu não sou de espinho. pronto. Sou da feira. Por isso é que ele não é tão. Até que Mas gosto. Mas, pistolas. mas como mas tendo em conta as capacidades financeiras dos meus pais, as minhas férias foram sempre em espinho. As minhas também. moras num destino de A férias. capacidade era alugar uma barraca daquelas do Olá, É, pá, mas isso já é classe média. mas era só uma semana e meia. Só uma E na semana altura ninguém se podia sentar lá à beira. Agora já dizem era, que pode. era eu e os meus tios e alugávamos três. Eu ia para lá à noite. Quando a manda assim embora. Ah, então eras, Mas era um outro eras tu que punhas a minha no cantinho a cheirar a xixi. Era eu que roubava os baldes. Mas, por exemplo, vocês não Espinho. Praia das Sereias não está um nome mal posto. Parece um bar em Seja na Madeira. Eu não sei. Praia das Sereias. Eu atenção, eu não percebo, eu não gosto de praia. E tu patinaste como um caralho. Ou agora. seja, a Praia das Sereias eu não sei o que é. É uma praia em Espinho. Mas não é a O principal, Areal, pois não, o Areal de Espinho tem várias, A principal Pois é a é. Praia da várias Bahia. concessões. É? Ok. Praia da Bahia. Depois tem a seguir tens a Praia das Sereias. E antes E a na- Praia Azul. E ainda tem a Costa Verde. Pá, Costa Verde, Praia Azul. E os meus Mas pais, por alguma razão. E os meus pais ficavam sempre na Costa Mas Verde. eu não sei como é que se diz Mas esses nomes. imagina, como é que se escolhe o nome de uma praia? Pois é isso. São todas iguais. Costa Verde. É como se. Porquê? Está bem, olha. que dá o isso- nome, não é? Isso é como é a concessão é que dá o nome. Porque havia lá um senhor Conceição. chamado Costa que era sportinguista. Não Então é sabemos. Costa Verde. Se formos a pensar por aí, porque é que há a terra à venda das rapazes. Mas é a Conceição que dá o nome. Foi o disseste? A Conceição. É uma senhora que vai lá. Ah, ok. Senhor, ora bem, esta aqui é a Praia das Sereias. O nome Mas eu- uma homenagem à minha neta que ela gosta muito. É isso? Não sei. Não estava lá. Eu quando cheguei lá já tinha nome. Imagina, eu estudei em Espinho e quando eu vi, vamos agora à Praia das Sereias, eu, eia, que sítio incrível. E era uma praia em Espinho. É uma praia em Espinho. Sim, E que, mas imagina, também. entre a Costa Verde e a. Mas depois aquilo, o nível do quando pagavas pela barraca tinha muito a ver com aquilo que tinha a concessão. Porque umas tinha campos de voleibol de praia. Ah, pois era. É. Mas o que é que acontece? Ninguém consegue Mas por controlar. acaso Então não é nós nada- simplesmente íamos para o campo de voleibol de praia da concessão ao lado. Não é nada contra A bola vocês, da Nívea mas a Praia praia, Azul. a praia de Espinho não é nada especial. Não, é ótimo. Mas, Eu acho a praia de Espinho muito overrated. Tem demasiadas Mas eu- pessoas, água muito fria, o mar não é grande merda. mas isso é em todo lado. Pô. Pois é, mas tem muita gente. E Os Moris, Cortegaça, Fredor, as tem casas muitas de banho da pessoas. nossa concessão não eram muito especiais, por isso eu e o meu primo íamos sempre à casa de banho ao esquimó e depois voltávamos para a praia. Eu nem sabia que Tu havia. comias alguma coisa no esquimó? Não. Claro que não. Mas isso é roubar casa de banho. Pois é. Yeah. Isso é roubar. Mas a partir do momento em que fomos lá a primeira vez, marcámos território, por isso é que ele passou a ser nosso também.
Então, foi a primeira vez. E depois começaste a ir mesmo à casa de banho mijar, é isso? Sim. Primeiro fiz lá nos vasos, na esplanada. Se era isto que o Carlos Guimarães Pinto estava à espera de apanhar Portanto, passaram 5 minutos. neste podcast, não era. O normal é isto. E não foi das piores vezes que se falou de espinho. Olha, antes de arrancarmos para o tema mais relacionado com o nosso convidado, deixa-me trazer aqui um tema à coação, pode ser? À colação, sim. À colação. Vocês não acham que os name tags estão mal postos? Estão num sítio errado? Principalmente quando é uma mulher que te está a atender. Porque Tu és obrigado a olhar para mamas para poder É saber o nome isso. da pessoa. Ok, estás a eu falar dei disso. por mim no continente, com a minha namorada ao lado, Obrigado a ser por muito pensarmos simpática. igual. Ela estava a ser muito simpática e eu pensei, Rita, tive que lhe olhar para as mamas. Mas Para nem mim, olhaste para o que lá está e soubeste logo do nome. isto é uma marreta ou não? Olha, fica-te mal. Pois, Não, mas, fica- desculpa. Mas Ela está vocês não a acham? aproveitar. Nunca vos aconteceu estar a olhar para mamas? Por causa Imagina, eu acho que já Já me aconteceu de várias certeza que vezes já estar a olhar para aconteceu. mamas, sim. Mas eu por acaso nunca reparei nisso, pá. Nunca foi uma cena que disse, olha, de repente. Ou seja, não- para ti o name tag é só um blur que tu não olhas, só olhas para a cara da pessoa. Não. Não, ele, acho que é o ele, foco. Ele é que é um snobzinho que está-se a cagar para o nome das pessoas. Não, eu E é já... de género, serve-me. Não, é o que eu estou. Escravo. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é, eu já olhei efetivamente para as mamas porque olhei para o crachá. Eu nunca fiz isso na cena do. Mas de repente olha para as mamas. Nunca É isso que pensa- eu estou a dizer. Para ti é só. Isto é. Tipo, isto é só um crachá. Tu nunca pensaste em nenhum momento que atrás deste crachá. Pá, não, eu acho que não. Sei lá, um gajo está ali focado nas compras ou lá o que é. Acho que não. Eu gostava imenso de entrar na conversa, mas como sabe, não posso. Mas a questão aqui, É ele, responsabilidade. nem, Mas nem, teria tanto a dizer sobre isso. Eu, quando deixar deputado, depois convidei-me outra vez para falar sobre Mas isso. já acho que- deves ter passado por eu alguma acho que situação do género, ou não? Mas eu acho que a questão do Joel também, Dylan, não é só tu olhaste ou não para as mamas, é a percepção que tem a pessoa detentora do crachá. Mas isso só dá Porque a jeito, Rita não é? pode ficar numa de, mas ele está-me a olhar para as mamas agora porquê? E não, Tu tens que dizer o eu nome. não te estou a olhar para as Tens mamas. que eu dizer estou o Ou será nome. que ela chega ao fim do dia e não percebe a cena e acha só porque é que me olham todos para a mama direita? Ela para a namorada. Pá, a minha mama direita é a melhor. Tem que ser. Todos olham para a mama direita. Há momentos em que estou ali a passar com pip, pip, e olha, está o cliente a olhar para o mama, passa para a mesma mama. Também é o Joel. Também não. Demoras assim tanto a ler o nome da pessoa. E ver, não olho para o nome da pessoa enquanto ela está no. Calhar não estás a olhar para o nome. Tu já não estás a olhar para o nome. Eu acho que o João deve ter dito. Vocês já repararam que quando olham para as mamas das funcionárias tem lá um nome? E eu nunca percebi Será que porquê. cada uma tem um nome diferente? Porquê é que as funcionárias só dão um nome à mama direita? Sim, esta aqui chama-se Rita, é você. Não é? Bom, recentrando. E falando de um assunto que o nosso convidado pode falar, E falando do assunto que o nosso convidado pode falar, Eu estou-me a distrair com os jogos. Não? E bem, estás à vontade. Lá em casa, não sei, mas estão ali imensos jogos. Retro, sim, a minha coleção está retro gaming. toda a algures aqui Eu no estou estúdio. fascinado com isto. Hoje, se houver algum problema técnico, a culpa não é da minha namorada, da Fabiana, que costuma estar aqui, mas hoje é da Diana, namorada do meu irmão, que está a estrear-se na mesa da Regi. Olá, Diana, e espero ter tudo. Diana, por favor, Diana. nunca compres uma moto. Nem metas o cabelo encaracolado, pelo amor de Deus. Nem começa a transição. Ninguém descansar com O nosso convidado, o Carlos, lá está deputado da Assembleia da República e tu és conhecido por manter sempre alguma leveza na forma como tu falas. Dentro dos possíveis, sim. Isso, eu como faço comédia e tento comunicar sempre com alguma graça, eu acho que isso é bom, acho que isso é positivo, acho que traz leveza aos temas. Até que ponto é que isso é algo bom ou de que forma é que isso já te prejudicou por seres o mais, sei lá, o mais engraçado da turma, neste caso? Eu não sei se serei mais engraçado da turma. Gosto de me divertir também. Acho que às vezes temos de levar as coisas com alguma leveza, porque aquilo é sempre um ambiente muito pesado. Todas as discussões têm de ser levadas muito a sério. Ainda há dias houve uma discussão sobre carroças. Literalmente. Carroceiros? Mas era por causa do estado de Pedro Pinto? Pá, Fakir, não entalos o nosso convidado, por amor de Deus. Mas eu gostei muito. Eu tento não fazer ataques pessoais. Eu gostei muito. Eu estou cá para isso, ó Carlos, não te preocupes. Fazes tu. Eu faço. Eu só me Se o posso ataque rir. pessoal for para o Fakir, podes. Não, isso podes. A não ser que esteja com as pessoas. Não, houve um debate sobre carroças, sobre substituir carroças puxadas a animais. por Finalmente substituir as carroças do exame de código. Era isso que vocês estavam a Se falar. calhar era algo que eu disse. Pá, mas gente muito entusiasmada com aquela discussão e às vezes discussões que são quase técnicas, tipo 2 mais 2, e mas é 4, mas não é quase 4.
As pessoas têm que estar entusiasmadas e revoltadas e indignadas. Nós hoje vivemos nesse mundo, não é? Nós temos que arranjar uma forma todos os dias de estar indignados. Mas acho que tem a ver com. Tu, quando ligas no ARTB, tipo, o discurso é sempre o mesmo. É isso. É isto, não é? Tens de estar sempre Independentemente assim. do tema, Exatamente. as pessoas têm de parecer indignadas, porque a única forma de depois ter sucesso no TikTok é estar indignado e pronto. Yeah. Nós estamos num país que não tem razões para nos indignarmos todos os dias. Se tu te indignas todos os dias, epá, Os motivos que realmente se devem és indignar maluquinho, perdem Perde peso. valor. perdem Porque peso, se nós depois as discutirmos- coisas verdadeiramente importantes. É isso, nós dermos a mesma importância a carroças do que o que realmente pode ter influência no país. Mas ao hoje, pacote laboral. mas hoje privilegia-se o histerismo. Quanto mais histérico for um político, quanto mais histérico for um comentador de televisão, mais sucesso tem, mais alcance tem. Porque é o tipo que consegue arranjar pelo menos uma coisa todos os dias para estar super indignado e gravar aquele TikTok super indignado. E eu gosto de estar indignado com isso. Mas Pois é. há- Eu começava a gravar um TikTok agora. nos partidos, Neste momento, Eu estou exatamente. indignado nos ainda não partidos- termos mandado para o genérico. há nos partidos Estamos com um pessoas- osso de banda longo já agora. há nos partidos pessoas que estão à procura disso, por exemplo. Olha, tu és quase o nosso guionista. Arranja-me aí um tema para nós sim. podermos falar. Isso vê-se imenso. Às vezes há um debate sobre um tema e a pessoa que vai intervir sabe que aquilo não tem interesse absolutamente nenhum, que já tem uma coisa resolvida. E então, isto é muito importante. No entanto, o que também é importante, a pessoa fala sobre outra merda, sobre outra coisa qualquer, que é o TikTok. Que nós já sabemos que o TikTok vai cortar naquele momento em que ele diz, mas o que importa é, e depois começa a fazer Reel. outra coisa. Pá, um deputado ir para a Assembleia com um reel na cabeça é uma cena. Pois. Isso Olha. é Ai, eu não, mas todos Eles os estão a dias. fazer o que nós Todos devemos os dias. fazer neste podcast e não fazemos. Opa, todos os dias. É uma coisa inacreditável. Mas, Olha, mas lá está. Isso está, por exemplo, vamos dizer, na tua cabeça, ou é alguém do partido que diz: olha, hoje vais falar, toca neste assunto, porque isto. Não. Isto normalmente são os próprios deputados que pensam nisso. É? Pode haver algum planeamento anterior partidário, mas raramente. Normalmente, quando há planeamento partidário, é para o líder do partido. Uhum. Depois há deputados que nós temos lá debates, imensos debates. Nós somos um dos parlamentos da Europa que mais debates em plenário faz, que é uma coisa ridícula. Há debates lá que deviam ser em comissão, com deputados especialistas naqueles temas apenas. E pronto. Mas cá nós fazemos tudo. Se é para mudar uma coisa, tem de se fazer um debate sobre aquilo em plenário com os 230. E depois acaba por dificultar realmente haver uma mudança. Absurdo. Porque É absurdo. não dá. A maior parte dos deputados que estão lá, obviamente, não é? Não entendem o que se está a falar, porque é impossível. Quer dizer, se tu tens 30 debates por semana sobre temas muito específicos, sobre agricultura, ou sobre energia, ou sobre educação, ou sobre saúde, etc., tu, para te informar sobre um devidamente, tens que ler muito. Sobre 30, não te informes. Tu estás lá, confias que o teu colega É tipo, de bancada eu na escola era sabe igual, o que sim. fala. É só Confiava no afinavas para lá. colega que estava ao meu lado. Para saber mais do Pá, mas Exatamente. eu espero que tu estudasses alguma coisa. Há um tema. Não. Por As acaso, Jogos e os cantos. Opa, eu tento, pelo menos sobre os meus temas, estar relativamente bem informado. Mas há temas que não consigo estar. Quer dizer, é impossível. Tu não consegues ler o suficiente para estar informado para os 30 debates que fazem. Sim, isso é outro tabu, de um político. Muitas vezes, quando apanham um político num momento de debate, ou alguém que está a candidatar-se a um cargo superior, como Primeiro-Ministro, Presidente da República, às vezes mandam, porque ele não tem que saber tudo sobre tudo. Impossível. E há muitas vezes, e tu notas que faz-te ali perguntas que divergem um bocado. Eu estou a olhar deste lado e penso, pá, ele não é suposto saber mesmo tudo. Porque de repente perguntam-lhe sobre a saúde. Ele tem que ter uma opinião sobre a saúde. E a seguir perguntam-lhe uma pergunta mais técnica, faz uma pergunta mais técnica sobre uma parte qualquer da economia ou das finanças. E ele tem de saber também sobre aquilo. Eu acho que é impossível. Por isso é que tu tens depois Deve saber departamentos. as grandes linhas, se fores o líder do partido, saber pelo menos as grandes linhas daquilo que é necessário nas grandes áreas. Isso é normal. Saber os detalhes é absolutamente impossível. Mas tu aí ficas numa posição de entalável pelo outro lado. Porque o outro lado, imagina que estamos os dois a candidatar-se a Presidentes da República, estamos os dois em debate. Eu sei que tu sabes imenso sobre economia, eu, até porque tive debates sobre isso, sei imenso sobre saúde. Eu, em algum momento do debate, vou tentar puxar para o assunto de saúde, claro. porque é aí que tu vais patinar e é aí que eu vou sobressair. Claro. Mas isso é uma estupidez, porque isso não mostra qual de nós dois é o melhor. Mas também grande parte dos líderes acabam por ser tudólogos mais do que especialistas em determinadas áreas. Tu não Tudólogos. consegues reconhecer nos principais líderes, não é? Uma especialidade e ele sabe imenso sobre aquilo.
Não consegue. Ele é o dono da bola no recreio que depois vai escolher Sim, a mas o- equipa mas e o vai escolher os tudólogo- melhores. Mas lá está, um tudólogo sabe um pouco sobre tudo, mas não sabe muito sobre nada. Sim, mas quando o debate é isso, quando o debate vai para a especificidade é quando ele vai patinar, porque não tem essa Até porque base. nos grandes partidos, para chegar ao topo de um grande partido, não é preciso ter um grande conhecimento técnico sobre nada. É só uma empresa em espinho. És que é um gestor de pessoas, por exemplo. É um gestor de rede, de uma rede social, não na internet, numa rede social, é aquilo que faz. Aliás, acho que isso é uma das piores coisas da política, porque se nós pensarmos no futebol, não é? Um grande jogador de futebol que joga num grande clube, ele, para chegar ali, jogou futebol desde os 5 anos. Começou aos 5 anos a jogar futebol pá, a treinar, cada finta, e depois chega ali aos 18 anos, entra para os séniores, é um grande jogador de futebol. Na política, exatamente, não é nada assim. Que é, tu fazes um conjunto de coisas para chegar ao topo da política, desenvolves um conjunto de capacidades, e quando chegas ao topo, ou seja, quando chegas a governante, precisas de um outro conjunto de capacidades completamente distintas. Que não treinaste, chegar. né? Que não preparaste. É como se tu tivesses jogado futebol a vida toda e chegasses aos 18 anos, olha, foste o melhor jogador de futebol, és um gajo excelente, para a equipa de agora basquete. vais para o campeonato de xadrez. Yeah. E agora jogas xadrez. Pronto. E vais para o Yeah. torneio mundial de xadrez depois de teres passado dos 5 anos até aos 18 a jogar futebol. E a política é um bocadinho isso. Mas em que sentido? Ou seja, tu preparaste para saber muito sobre, por exemplo, economia, Não tens de saber etc. sobre nada para chegar ao topo de um dos principais partidos. Então, o que é que tu Tens de dizes ser que depois falta? O quando gajo capaz de gerir redes de contactos dentro do teu próprio partido. Tu, para chegares ao topo de um partido, de um grande partido, principalmente dos partidos mais antigos, Mas são tens esses, primeiro. são esses skills que tu dizes que falta. Que é, a dada altura, tu tens de saber gerir pessoas e gerir contactos e gerir... Não, a certa altura tens de ter conhecimento técnico. Tu, para seres ministro da Economia, tens de ter conhecimento técnico. Tu, para seres ministro do Ambiente, tens de ter conhecimento técnico sobre o ambiente. É isso. Mas não é esse conhecimento técnico que te permite chegar ali. O que te permite chegar ali é, primeiro, és o líder da Jota do teu conselho, depois és o líder da Jota da distrital, e depois és o líder do partido do teu conselho, e tens de ganhar eleições no conselho, que implica conhecer o gajo dos bombeiros, o gajo dali, e inscrever não sei quantos militantes, não sei o quê. Tu não precisas saber de economia, nem de energia, nem de saúde, nem de educação, para chegar a presidente da conselhia, nem a presidente da distrital, nem a presidente do partido. Isso é muito... Mas para seres ministro, um bom ministro, já precisas ter esse tipo de conhecimento técnico. Estás a trabalhar com uma pasta muito específica. Só que tu chegas lá sem saber isso. Tu para chegar lá não precisas Tu disso podes ser um bom ministro. Tu não podes ser um bom ministro das finanças, não percebendo grande coisa de finanças, mas rodeando de pessoas que percebem efetivamente finanças. Podes. Só um problema- gestor de homens, sabes? O problema é que normalmente essas pessoas, os assessores, os secretários de Estado, não todos, mas também vieram desse. Pois, vêm todos mais ou menos do Fizeram mesmo. esse A panela é mesmo. Estou a ser. Não são todos, mas. generalizar. é Sim, isso. sim, sim, sim. Pode ir Não, alguns tipo- técnicos e por aí fora. Sim, podes ir buscar um gajo a uma empresa, ou seja, tu não tens de ir buscar uma pessoa que vem exclusivamente da política, podes ir Não. buscar alguém que vem de fora. Não, mas depois os partidos também veem isso um bocado mal. Quer dizer, quando se monta um governo, é preciso buscar alguns cargos mais técnicos, pessoas que estiveram longe da vida partidária, mas depois as pessoas dentro dos partidos também alto lá, eu ando aqui, fui eu que te coloquei aí, porque eu quero Agora não me este escolhes, ministério, eu ok. quero aquele, depois se houver coligações, tens que dar 2 àquele partido mais pequeno, pá. E muitas vezes vai para as pessoas que andaram lá a estabelecer os contactos, não sei o quê, mais de metade do governo, diria, não é só deste, Sim, sim, também sim, por aí sim. fora. Mas nos outros países também funciona assim? Ou, por exemplo, há algum caso de sucesso, diz-me, olha, em França ou na Inglaterra ou na Alemanha é diferente? Para melhor. Há sítios onde é um bocadinho diferente porque se valoriza mais a carreira profissional antes de chegar lá. Eu dou o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem muito essa coisa do presidente da conselhia, depois da distrital, não sei o quê. Há pessoas que fazem, até porque é muito valorizado, uma carreira profissional antes da política. Para o bem e para o mal, quer dizer, podemos não gostar de alguns dos líderes que foram eleitos e que tiveram essa carreira, mas essa carreira foi valorizada no setor público, no setor privado, etc, etc. Nós em Portugal não temos isso, nós não temos. Qual foi o último primeiro-ministro que vocês se lembram, sendo de respeito para nenhum deles, que teve uma enorme carreira profissional antes de chegar lá? Nenhum. Pois é, verdade. Pensámos todos. Os que Durão Barroso teve? Não. Santana Lopes, José Sócrates. Sócrates, Passos Coelho. mesmo a própria licenciatura de Sócrates é um bocado dúbia, quanto mais a carreira. Dos últimos que nós tivemos,
O Sócrates teve essa coisa, o Pedro Passos Coelho. Mas o Sócrates tem também uma só coisa que ele licenciou falou. aos 30 e tal anos. Sim, O Sócrates tem uma coisa que ele falou. É ótimo gerir uma rede de amigos. Uma rede de contactos. Principalmente em França. A mãe, o amigo. Para chegar ao topo, É inevitável. nas atuais estruturas partidárias portuguesas. Mas nem é só nos partidos. É em Eu tudo, acho que isso vai ser sempre um equilíbrio entre está a faltar aqui a palavra, entre qualificações e não quero dizer a palavra cunhas, mas é os conhecimentos. Tu estás sempre mais perto. Rede de contactos. Rede de contactos, exatamente, tu estás sempre mais perto. Se As tiveres- pessoas que têm mais sucesso que eu conheço em vários ramos, seja imobiliário, seja artístico, seja onde for, Para além da são capacidade. as pessoas que conhecem Exatamente. mais pessoas. A maior parte das coisas que tu vês à tua volta, e principalmente nas internets e não só, por exemplo, no meu meio artístico, porque é que este gajo está neste determinado cargo ou foi escolhido para isto? É sempre porque é amigo de um amigo de um amigo. I know a guy that knows a guy. É sempre assim. Mas muitas vezes isso complementa-se, não é? Os melhores, Sim, tens de ter os competências melhores para aquilo. portugueses, eventualmente, também terão competências sociais para que se conheçam, mas têm que ser bons cientistas. Claro, claro. Claro. Pá, Claro. eu acho que o futebol é um ótimo exemplo até nisso. Tu podes ser o filho do presidente do Benfica, não é? O filho do presidente do Benfica, pá, se for um gordo que não sabe tocar a bola, não vai jogar. Sim, ele chega ali a alguns escalões mais. Mas o filho cala. do líder partidário ou o filho de um até Muito rapidamente chega lá, né? Sim. mesmo que não tenha essas capacidades, Até porque, não é? se calhar, até porque ele consegue passar pelos pingos da chuva, não é? Consegue Sim, andar porque só por lá. tu É deves como, se o filho do presidente do Benfica fosse o reserva. Porque tu consegues Ali, subir. encostado à alberca. É. Porque eu posso estar enganado, mas eu tenho a ideia que tu no governo, desde as freguesias e por aí fora, tu vais conseguindo subir sem Muitas grande. vezes sem demonstrar Exatamente. que és um falhado. Aliás, É ou um seja, bocado por aí. não é? Dá para fazer uma vida política inteira estando meio à sombra sem ninguém dar muito por ti. Vai estando. Dá Vai para estando. fazer. Por exemplo, alguém tem que avisar o filho do Cristiano Ronaldo quando chegar a sénior. Pode não, Meio que não vai dar. não sei se Pois não vocês se sei. lembram, há uns tempos Achas que não? houve uma notícia Ao nível do pai, do não. filho de um Nem, presidente nem perto. de um país que acabou a jogar na seleção desse país, ou de um clube, o filho de um clube, do presidente do clube que Sim, jogou sim, sim, sim. e que ele não era de facto muito bom e que via-se que aquilo correu mal por causa dele. E isso foi notícia porque foi uma exceção e que de facto o clube perdeu com aquilo. Agora, multipliquem isso por todas as empresas públicas, por todos os partidos. Isto é o que está acontecendo o tempo todo. Ora, vamos! Está a ficar aborrecido. Não, está ótimo. Não, não, Aos 22 minutos vou pedir à Diana que lance o genérico! Ainda não tivemos o genérico, mas agora estamos de volta. Eu tenho um desafio para o Carlos. Força. Que me surgiu há bocado, mas a conversa depois foi para o outro lado. Eu desafiava-te a isto no próximo debate, levares uma coluna JBL contigo. Sim. E quando vês que aquele discurso está a ir para o TikTok, sabes? Tu sentes, ui, vai começar um TikTok. Tu começas, é tu papá. Metes já a musiquinha do TikTok e já fica, o edit está pronto. Levas músicas O edit está pronto. Por acaso, Já isso é- mandas a musiquinha. e Pá, tudo. isso era o tempo Eu acho que isso é uma excelente ideia, pá. Eu acho que isso é uma excelente ideia. Por acaso. Porque você, eu já reparei que às vezes a malta até diz mesmo, ou no debate televisivo ou na Assembleia, que é pronto, já fizeste o TikTok. Exato, Só que exato. isto está para cortar. Exato. Agora, se a música estiver de fundo, Fica. não dá. Mas fica melhor ainda. Sim, mete a música do Inception. Olha, mas Sem o do Interstellar. Ou do já Interstellar. houve há partes piores, já houve há partes muito piores. É uma coisa muito gira, pá, que não parece tão gira como é, mas de facto é muito giro. É ir ver os diários da Assembleia da República para ler os apartes todos que há durante os debates. É uma coisa inacreditável. Que fogem do tema radicalmente, né? Muitas vezes fogem do tema e são coisas bastante agressivas porque são ditas sem o microfone, as pessoas esquecem-se que estão lá duas pessoas no centro. A guardar apontar. tudo. O objetivo Sim. é descrever os apartes. Quando o 25 de Abril aqui na feira teve essa peça, que era sobre os 50 anos dos apartes do Diário da República, e há coisas incríveis. Demasiado ofensivo. Mas eles têm de escrever tudo. É tipo o relatório de um árbitro de futebol. Eles não conseguem escrever tudo. É, obviamente, chamou há o muita- cabrão a... Sim, Isso tem que estar tudo escrito. Não tem, porque eles é impossível eles registarem tudo, mas registram quase tudo. Sabe? O que podem, o que ouvem, e são só duas pessoas e são 230 aos berros. Eu acho isso incrível. Carlos, uma pergunta muito objetiva e direta, que no fundo são sinónimos. Podes dizer, tens mais ainda para dizer. se quiser. Tens mais- Objetiva, Direta, frontal. frontal.
E sem merdas. E sem merdas. De que forma mais curta possível tu consegues explicar a alguém que nasceu agora o que é a esquerda e o que é a direita? Olha, isso é um ótimo desafio porque não consigo. Não, acho que esses dois conceitos A IEL não fazem sentido. é assumidamente de direita ou não? Não. Eu não consigo encontrar uma definição de direita ou uma definição de esquerda onde encaixe ele. Não consigo, quer dizer, já há muito tempo que Mas depois, não encaixando a IEL, o que é a esquerda e o que é a direita? não sei. Eu pergunto isso muitas vezes em debates, mas nós somos, não sei o que é direita. Define direita. Define o que é direita. Descreve aqui o que é direita. Eu desafio alguém a dar uma definição de direita, que tem que ser concreta, não é? Em que se encaixe simultaneamente o Chega, o PSD e a IEL. Não existe. Sim, é um guarda-chuva Sim, eu percebo. demasiado Não existe. grande. Não existe. E Não depois existe. cada partido tem as suas complexidades. Por exemplo, à partida, toda a gente diz que o Chega é de extrema-direita, mas depois tu vês ali algumas coisas que são claramente mais de esquerda. Nós acabamos, não sei quando é que este episódio vai para o Terça. ar, Sai terça. mas Sim, tiveste o Chega a aprovar tivemos a rejeitar pacote- a chumbar o pacote. Aliás, a revisão de pacote laboral e Da direita. E durante este erguer tempo todo punho foi- para o líder da CGT. foi a favor, foi contra, foi a favor, É foi isso, contra. é isso, Sim, é mas no caso do Chega até é um partido catavento. Não, é uma posição Os comentários- o que legítima, deve- Mas é uma- como que se é isso, descreve é isso. direita, O que tiver a dar aos não é? comentários do TikTok é para onde aquele partido vai. Não, eu acho, eu posso estar enganado, mas parece mesmo que o Chega é um partido de oposição sempre, ou seja, é de direita, se o governo for de esquerda, é claramente de direita e de extrema-direita. Chega ao poder caso- implode, que eles não sabem, vão falar É mal de isso, quem. no caso do partido no poder ser um partido mais de direita, então defendem algumas medidas mais de esquerda para fazerem oposição a essa. Ou então dizem que o próprio partido é mais de esquerda, mesmo o PSD eles sofrem muito com o PSD não é de direita, não é? É o que for mais centrismo. popular. É. É o que tiver a dar aos comentários. Mas sim, à partida, a esquerda é mais voltada para as pessoas que, de grosso modo, e corrijo-me se eu estiver enganado, a esquerda tem políticas mais voltadas para a pessoa que trabalha diretamente, no caso de subsídios, etc. E a direita é mais voltada para as empresas que, por sua vez, dão trabalho às pessoas que trabalham. Se calhar até mais uma acredita mais na intervenção do Estado do que na outra. Ou seja, ou uma quer mais intervenção do Estado do que a outra. Não, mas a questão é que a direita conservadora sempre quis bastante intervenção no Estado, que às vezes agora não chega, não é? É isso. Que era um Estado maior em muitas áreas. A mim custa. Mas isto está correto ou está errado? Eu até aquela estrutura dos 4 eixos que eu acho que é um bocadinho mais acertada e que tem mais a ver com a questão de ser conservador, progressista, economia de mercado versus uma economia centralizada, até essa eu acho que é demasiado incompleta. É porque automaticamente conservadores são direitas, progressistas são de esquerda. Esse é um preconceito também por que outro há. lado, o PCP sempre foi um partido relativamente conservador socialmente, sempre foi dessa perspectiva. Mas um bloco de esquerda é super progressista. O Chega claramente não é um partido. Normalmente associa-se a economia de mercado mais à direita, mas o Chega claramente não é um partido Sim. que defende a economia de mercado. Portanto, eles, se a disposição fosse económica dentro da Assembleia da República, eles estariam ali entre o PS e o resto da esquerda, mais ou menos, dependendo dos temas. Portanto, como é que se define direita? Sim, porque as políticas sociais parecem ser de direita, mas depois... não, porque depois tens a revisão do pacote laboral que está encostado à esquerda. Portanto, é muito difícil realmente de... Por exemplo, de colocar foram o dois Chega conceitos que até foi só nos para saber onde sentar as pessoas. Mas, ou seja, não dá para explicar a alguém concretamente o que é a esquerda e o que é a direita. E eu, como não gosto desses conceitos, acho que são conceitos bastante ultrapassados, porque acho que a política é muito mais complexa do que essa polarização direita-esquerda. Eu próprio não conseguiria explicar, e aliás, tenho desafiado muita gente a explicar exatamente Mas eu e a dar-me esse conceito e a encaixar os partidos nesse conceito. Mas eu aí até tenho uma dúvida. Tu não achas que da maneira como a população portuguesa está enraizada também numa cultura de política muito de clubista, ou seja, muito de o PSD é direita, o PS é de esquerda e por aí fora e não sei o quê, tu estás numa parte em que tu dizes que a IEL não faz bem parte de nenhuma e eu nem sei bem o que é a direita e a esquerda, isso vai prejudica-nos imenso, não é? Porque as pessoas precisam de um clube e É isso, né? Tem necessidade de dizer eu sou de alguma coisa. Eu até era deles, mas eles nem sabem o que é que eles são. Mas não, tu podes Agora, ser... o facto de toda a gente estar errada, ou de muita gente estar errada, não quer dizer que eu também esteja errado. Pá, acho que esses são conceitos que não fazem sentido nenhum na Mas política também atual. por isso é que causa tanto barulho. Nós estávamos a falar antes de vir para aqui,
nunca Portugal teve tão politizado, nunca se falou tanto de política, nunca se percebeu tanto de política, ou a malta nunca se interessou tanto por política. Cá dos TikTok. isso Acho que é ótimo. mais essa segunda do que a anterior. Yeah. E isso é Acho que ótimo. nunca se interessou, sim. Agora, perceber, É isso. diferente. É isso. E isso leva-me ao segundo ponto, que é, isso é extraordinário, porque quando tens um povo que se interessa, é o primeiro passo para um povo mais informado. Agora, até que ponto é que esse interesse depois não polariza, que é o caso. Tu nunca tiveste tanto matar pela esquerda e matar pela direita como tu tens hoje em dia. Mas eu acho que tens isso um bocado em todo lado também. Acho que as pessoas estão com muito menos paciência para tudo. Se fizermos o paralelismo ao futebol novamente, a seleção portuguesa está a jogar um campeonato do mundo e há, podemos dizer, uma extrema-direita que apoia a Cristiano, há uma extrema-esquerda que não apoia o Cristiano, por exemplo, e arma-se um circo à volta da seleção e do campeonato do mundo e tudo o que os jogadores fazem, o que pensam e o que dizem, que é um bocado por aí. Eles matam por um, matam por outro. Eu acho que isso antes não... eu não sei se... Para a política, ninguém Mas se eu não olhava sei, para a sim, mas estou a dizer, eu acho que é simplesmente se as pessoas já são assim fora da política, quando elas virarem para a política vão ser assim, se elas virarem para a música vão ser assim, para a gastronomia vão ser assim. E eu acho que a internet, eu acho que as pessoas sempre foram assim, mas a internet como dá uma opinião pública praticamente a toda a gente, não é? Eu acho que tens uma perspectiva diferente porque de repente há milhões de pessoas que tu ouves, entre aspas. Antes não era assim que funcionava. E a leveza com que falas ou com que categorizas logo ou é extrema-esquerda, ou é extrema-direita, ou é fascista, ou é comunista, é tipo, é Sim, a demasiado. cena do Mas tu hoje fascismo sabes- é um Mas absurdo. tu hoje sabes pelo menos tu hoje sabes... Não, tu conheces as Não, mas palavras, isso é positivo, eu mas acho que isso é sabes os positivo. nomes. Depois aplicar o conceito Sim, é, mas não é? ainda assim Porque lá está, futeboliza-se a preferível- cena mas do- é preferível- as pessoas saberem o nome dos políticos, o nome dos partidos, o que é que cada partido, a grosso modo, faz, do que antes, sei lá, eu perguntava a alguém na rua quem era este ou quem era aquele, a malta nem sequer sabia, nem sequer se interessava. E o que tu Mas hoje em respondiam dia era, isto também- é tudo o mesmo. Mas calhar também Só querem todos para o só poleiro. sabem os nomes, quase também. Poleiro deixou-se Há usar há pessoal muito que vai tempo. votar e nem sequer sabe ao certo para que é que Sim, está mas a há votar, muito principalmente menos. quando é Mas para- acho que há muito Mas menos houve uma agora. criação de identidades. Nós falámos disso há pouco, até vamos lançar um livro, eu e o José Maria Olha, exatamente. Pimentel, agora em setembro, que fala um bocadinho sobre o que é que aconteceu nas revoluções da comunicação todas. E nós tivemos 3 grandes revoluções na comunicação, que primeiro foi a invenção da imprensa, depois tivemos a invenção da rádio, até mais do que a televisão, porque foi a rádio que permitiu que a comunicação chegasse à casa das pessoas de uma forma não escrita, Global e global. e agora a internet. E cada vez que houve uma dessas revoluções, aconteceram várias coisas, mas o momento imediatamente a seguir foi um momento de polarização e criação de identidades. Depois ficámos muito melhor, obviamente ninguém acha que a invenção da imprensa foi uma coisa má, a invenção da rádio, a invenção da internet. Mas o primeiro ponto, nós depois da invenção da imprensa tivemos mais de 2 séculos de guerras religiosas. Porquê? Até a invenção da imprensa, ser católico nem sequer era uma identidade. Toda a gente era. Toda a gente era. Era a cultura. Era a normalização. Era aquilo. E a invenção da imprensa permitiu a criação de um conjunto de identidades religiosas, protestantismo, etc. Depois vieram as guerras religiosas em cima disso e a certa altura as pessoas perceberam que se tinham de tolerar umas às outras e aconteceu o iluminismo. Depois tivemos a invenção da rádio, que apareceu numa altura em que o sentimento nacionalista já começava a aparecer, mas que não era muito forte. Nós, no final do século XIX, os sentimentos nacionalistas não eram tão fortes. Mas a rádio ajudou a alimentar e a criar um conjunto de identidades nacionalistas, a polarizar as pessoas, o que causou os conflitos que nós tivemos, o que ajudou a alimentar, não causou, ajudou a alimentar os conflitos do século XX, incluindo a Segunda Guerra Mundial, o conflito pior que nós tivemos até agora. E nós agora estamos a passar pela terceira grande revolução, que é a internet. Internet e redes sociais. Que é a internet que também criou estas identidades. Mas mais do que isso, criou muitas micro-identidades. Eu dou este exemplo, que é, antes, se tu eras o maluquinho da aldeia que tinha uma ideia que mais ninguém tinha, a Terra não é redonda. Sim, isso morria aí, né? Morria ali, porque estavas rodeado de pessoas que diziam, não, deixa lá, isso Só que agora os não maluquinhos conseguem falar uns com os Agora outros. montas uma aldeia de maluquinhos online. No grupo dos maluquinhos do em Facebook. que todos se reforçam mutuamente, porque todos acreditam na mesma coisa, e como existe imensa informação disponível, toda a gente consegue ir buscar pedaços Sim, há informação para tudo. que confirmam Exatamente. aquilo, e tu de repente vives num mundo onde toda a gente à tua volta, na internet à tua volta, pensa de forma igual, toda a gente anda à procura de pedacinhos de informação descontextualizada que provam aquilo que aquele grupinho pensa, e de repente tu não só
achas uma coisa que é errada, como achas que toda a gente que não acha o mesmo só pode ser estúpida. Sim, Porque no porque teu mundo... todos os teus amigos concordam contigo e partilham não é todos só, a é mesma o teu a mesma mundo de opinião. informação, Isso o mundo de informação que tu vives, E os algoritmos, Isso era o e que eu os ia dizer, isso algoritmos fosse- depois também só te dão isso. Isso funciona muito agora com os algoritmos. De repente tu começas a ver uma coisa e tu achas que toda a gente à tua volta sabe o que é que tu estás a ver Só também, por- porque de repente tu estás só a ver aquilo. Sim, por exemplo, tu achares que o teu TikTok é o TikTok Do mundo. Fakir ou do Carlos, isso é completamente diferente. Por exemplo, a minha namorada diz-me: epá, só me aparece isto. E ela mostra-me uma trend que eu nunca tinha visto. pá, Mesmo próprios às vezes há criadores de conteúdo que já têm uma dimensão considerável que eu não sabia que existiam, Sim, porque sim, sim. não estão na Acontece minha, mesmo. Então, Sim. e na depois- minha bolha de e interesses. depois não é? há mesmo muitas pessoas no mundo, porque, por exemplo, o Vozinha, Foda-se. não sei se estava à sabiam, espera, Joel. mano, o Vozinha subiu de 40 mil seguidores para 15 milhões de seguidores E atenção, e a minha namorada não sabe quem é. E atenção, e ainda não tem casinos ilegais. mas Não, isso eu farto de dizer. Se o Vozinha quiser parar de jogar futebol agora e E fazer só Só casinos tigrinho, ilegais, fazer só imagina, tigrinho. ele tem 40 anos, ele vai ter que parar de jogar futebol Vai ter. agora, praticamente. pensei que ele tem 40 anos, ele vai ter de começar a fazer casinos. Mas é assim, uma coisa é certa, tem que ser dito. O Vozinha não fez uma exibição assim tão. Eu também acho que não. Se ele, por acaso, daqui a umas horas, nós estamos a gravar isto antes do jogo Cabo Verde, Sim, isso Deve aí. estar a começar o jogo. vai se ter ele deve mamar estar- um frango, acaba tudo. Vamos os seguidores todos Não, embora. não acaba nada. Não, e ainda até- tem mais seguidores. isso é outra coisa, ele tem que perceber também que aqueles seguidores vão dar até ao fim do Mundial. E ele Sim, vai mas eu ter- tenho pena- Ele vai ter de ir para as particular. obras Entretanto- fazer casinhas ilegais. Entretanto, o engagement vai. Entretanto, ele volta a ter 300 pessoas a ver os stories. É Não, só por por avisar. inércia, eles vão ficando lá. Não, os seguidores ficam. esquecimento, depois chegar é. às pessoas. Se o gajo contratar um bom gestor de redes, ele agora, Ele agora pode, começa ele a agora fazer pode. conteúdo Claro. de... Mas eu tenho muita Vai ter pena. um podcast. Eu tenho muita pena do começar a fazer- guarda-redes. A voz do Vozinha. Olha que grande nome. A minha vozinha. A minha voz. A minha Vozinha. Mas eu tenho muita pena do guarda-redes do Curaçao de ontem, por exemplo. Faz uma exibição completamente Ai, o Ron. surreal e continua com poucos seguidores. Mas o, Já foi o segundo. o nome Pois é. também ajuda. O nome também ajuda. Pois é, e a idade, jogar num clube de segunda Ele liga. teve muita sorte. Em direto estava imensa gente em Portugal a ver e o Mário Falcão, pá, deixa-me ver aqui, isto foi exatamente Eu assim. gosto muito do Percebes? Mário, mas foram os brasileiros. Os brasileiros é que Foi deram. depois. Foi a casa. Foi o Mário Falcão que lançou o desafio e a Casé, que está em ligação com a Live Mode, fez um "Ei, vamos todos apoiar aí!" De repente, 15 milhões. foi. Tipo, ainda assim, não deixa de ser inacreditável uma internet mover 15 milhões de pessoas para seguir uma pessoa. E atenção, 15 milhões de pessoas seguiram, quer dizer que pai, a informação chegou para aí a 30 ou a 40 milhões de pessoas. Isto é Isso é exponencial. uma cena Isto é completamente exponencial. surreal. O truque é no próximo torneio do Chuveirinho ser a live mode a transmitir Não. e eu estou com 15 milhões. Não, Se calhar convences para. E eu estou com 15 milhões. porque isto depois Calma lá, está, é o vozinho. algoritmo. Porque se calhar houve gente que levou como a sugestão do Vozinha e nem sequer estava a par disso. Porque é aquela coisa do se eu sigo e tu segues, vai começar a aparecer ao meu irmão Sim, sim, sim. a pessoa para seguir. E houve ali outro efeito, que é numa primeira vaga ele teve 1 milhão ou 2, depois começou a ser notícia o facto de ele ter começado Sim, em 40 ele- Exatamente, sai- exatamente. no Aliás, mundo todo. Ele sai para a flash e a primeira pergunta que lhe fazem nem sequer é sobre o jogo. É quantos jogadores é que você tem? Tem 15 mil. Não tem, olha aqui, tal. É de género. Isto, Nossa, portanto, velho. é a pergunta Mas da quando flash. fizeram essa pergunta, ele tinha 1 milhão. 1 milhão, e tal, 1 milhão. portanto, ele- Já é imenso. E depois aquilo fez Mas lá está, notícia. parecia que estava a sair da Casa dos Segredos. Normalmente isso é conversa de fim de Casa dos Exato, é Segredos. isso, é isso, Que- é isso. Sabe quantos seguidores é que já Exato, tem? exatamente. Por amor Não de viste? Deus. O Gary 90 V, minutos. o Gary V, e depois é aquela coisa que é, depois os influencers também pegam naquilo. O Gary Claro, Vee é é o adversário do Ash, não é? Do Pokémon. O Gary Vee acha ser campeão. Gary o quinto. O Gary o quinto. Pronto, é o rei da viagem medieval para o ano. Mas em inglês. Não, Medieval- medieval V, trip. O Gary V é um gajo que tem uma agência de publicidade e é super conhecido nas redes sociais porque cria muitos TikToks e Não shorts. Cria muito TikToks e shorts de Motivacional, motivação, é, não sei é. quê. É como Um o dos Joel vídeos- J. Um dos vídeos que ele lançou muito recentemente é às vezes dizem que aos 40 anos é muito tarde para Aí é o começar, Guilherme não sei o quê, Cabral não do sei o quê, estrangeiro. E ele disse: peguem este exemplo, e deu o exemplo do Vozinho. Ah, mas- Isso de repente já significa mais 1 milhão e tal para o gajo. Sim, mas tipo o exemplo do Vozinho Mas, não, mas não o tem sprint sentido nenhum. do Pep contra a França não contou para ganhar muitos seguidores.
faltou o Mário Falcão e o Casa E TV Mário ao mesmo Falcão, tempo. claro. E o Gary Vee, E o Gary Vee. Gary Vee. a dizer com 41 anos. Eu desafiei o nosso convidado Carlos Guimarães Pinto para um top 5 parvo! Parecia que estava numa relote. Foi um arranque do relote. Não, sabe porquê? Porque Eu desafiei! como temos adiante. Não, não é Não, parvo. nada atenção. parvo. Não, tá fortíssimo. Mudei lá o. O nome é parvo. Top 5 digno. Hoje é Digno, top digno. É, temos que começar Diana, a- mete do top 5 digno agora. Não, não mete, porque ela vai para mim. porque eu. Nós temos uma coisa chamada Top 5 Parvo, que não se aplica hoje, porque pedi ao nosso convidado para trazer esse Top 5. Normalmente o Top 5 Parvo é dito por nós, que é as 5 piores coisas do mundo. E aí eu vou dizer o facto das mulheres terem um name tag em cima das mamas, é um deles. E Eu podia ter feito o top 5 ao LX de espinho. Olha, Pronto. podes fazer a Nosso seguir. convidado. Que eu, Não vou, tenho. que eu vou tentar ser rápido, porque isto é basicamente. Não tenho tempo. Tempo pronto. de antena. Que é que eu- O meu top 5 é um tempo de antena. Eu desafiei o Carlos a 5 coisas ou 5 medidas que ele implementaria ou que ele acha que fazem falta no caso de se ele subir a Primeiro-Ministro, por exemplo. Quais são as 5 primeiras coisas ou as 5 coisas mais importantes a fazer? Isso é um TikTok. Isso é um TikTok. Não. 5 coisas que eu fazia se fosse Primeiro-Ministro. Acabar, Aquele som. acabar com semáforos antes das rotundas. Era o que eu fazia. Acabar com isso. Mas é o Carlos é que está a dizer. Muito rapidamente. A reforma na justiça para tornar aquilo muito mais rápido, que é um dos principais problemas deste país. Isto vai ser chato agora, Mas a reforma da é- justiça é só burocrático? Até porque, É só excesso de papelada? até porque a justiça já é Não, muito não, não, velha não, e já não. merecia ir para a Ou- reforma. Estou a falar que é que se passa? na velocidade da decisão. Ou seja, Obrigado. temos de criar um sistema que permita que as decisões sejam tomadas mais rapidamente, porque nós não podemos, quer dizer, nenhuma empresa investe num país que sabe que se tiver um problema e tiver de ir à justiça, espera há 10 ou 15 anos. Ponto. Os impostos podem ser baixíssimos, pode tudo funcionar, podemos ter um mercado fantástico, alguém que chegue aqui e saiba, se tiver um problema que seja, posso Sim, ter o meu bem dinheiro pancado. empatado há 10 ou 15 anos, acabou. Uhum. E depois já é questão também, mesmo dos megaprocessos que não fazem sentido nenhum, não é? Depois Quer dizer, já é há os demorado. megaprocessos Então vamos pegar aqui de uma coisa que já sabemos que vai que favorecem acabar quem por tem escrever e arquivar porque é impossível. Sim, quem tem meios milhões de financeiros advogados. para Para prolongar. atrasar Pois. aquilo. Por isso é quando surgiu esta notícia que eu quero acreditar que seja verdade, que é a questão do Ricardo Salgado ter aquele problema do Alzheimer. Houve muitas pessoas que duvidaram, não é? Diz, não, isto é só o gajo a tentar encontrar mais um esquema. Isto é um assunto sério, não é? Alzheimer é uma coisa, e de facto, se ele tiver Alzheimer e já não for a mesma pessoa. Mas não deixa Mas de só o ser. facto Não deixa de ser Mas muito só o engraçado. facto de um país pôr isso em causa, Sim, é porque nós realmente achamos, e com razão, Sim. é isso. que aquilo seria possível. Ou Porque fomos seja, enganados muitas vezes, tu depois É desconfias isso. tudo, não é? claro que alguém com meios e recursos consegue inventar uma história desse tipo para se livrar de uma pena Sim. da prisão. Eu espero e acredito que não seja esse. Ou seja, tu esperas que ele Mas tenha o mesmo facto- Alzheimer. Espero que- Sim. Espero mesmo que o homem esteja doente. Neste caso, porque Foi neste isso. caso não- sim. se não estiver, então o tipo de doença que ele tem é bem pior e pior. A justiça É um ainda mais doente sociopata. que isso, não é? É que E a não, forma, sociopata. Sim. e nem sequer te vou pedir para tomares um partido em relação a isto, mas a Até forma porque eu já tenho como, o dele. a forma como se o Sócrates conseguiu manipular isto tudo E beber uma e cerveja. no fim de contas ainda processa a justiça. Sim, mas isso vai ser obviamente não vai receber nenhuma indenização. Mal era. Mas de facto, quem conhece os meandros da justiça e tem dinheiro para ir pagando a advogados, pode passar muito tempo sem nunca ser acusado, sem nunca ser condenado a nada. Sim, vai atrasando. Isso cria um sentimento de injustiça muito grande da população. Eu acho que é uma das coisas que tem que ser alterada, que Mas- não se altera só com Mas ao lei. mesmo tempo, Mas era, depois- era o que eu te ia dizer, como é que isso se Eu conseguiria? não Se quero isso complexificar isso, se mas isso está tão na cara, se toda a gente olha para ali e diz isto está errado, então porque é que não se muda, não é? há não várias dá? coisas. Há muitos interesses. Há- Normalmente é esta a frase que. Por acaso eu ia dizer uma frase muito parecida com essa. De facto, obviamente há interesses corporativos, não é? Que nós temos juízes, advogados, cada um tem a sua Sim, parte. enquanto tu estás a atrasar, esses advogados estão O sempre. próprio estão a Ministério receber. Público, nós temos um sistema muito Há aqui um estranho. lobby, há aqui um lobbyzinho de Não há- advogados. Muitas vezes não é um lobby, é uma inércia, porque as Está pessoas muito fizeram enraizado, sempre não é? as coisas de determinada Ah, maneira. Pois. É, o E trabalho está inventado. Mudar de outra, fazer as coisas de outra forma é algo que pode demorar algum tempo até as pessoas entenderem. A justiça não é a minha especialidade, mas a cada vez que falo com pessoas do setor, é mesmo isso. Há uma inércia. Isso vê-se em todas as empresas, em todos os sítios, que é as pessoas sempre fizeram as coisas de uma forma Uhum.
Agora, porque é que eu hei de... não devo ter de ser eu mudar, mas como ninguém tem quer mudar, Vai-se deixando nada de estar. muda. Pronto. E depois, obviamente, os políticos têm algum medo de mexer com a justiça, com os interesses corporativos da justiça, porque mexem com isso. Amanhã, isto funciona das duas formas, que é, como a justiça é lenta, alguém que seja culpado pode nunca ser condenado por nada, mas ao mesmo tempo alguém que seja inocente pode ter o seu nome sujo durante 10 ou 15 anos. Portanto, se algum agente de justiça não gostar do que um político faz, a melhor forma de o lixar é atirar uma acusação para a esfera pública. E depois, depois já deixaram andar. depois pegam nisso e Mas dizem que fulano foi acusado de... Pois é que E uma fica- notícia que diga só que X pessoa foi acusado de agressão física, agressão verbal, lança aqui uma qualquer coisa dúvida sexual, no já ar. ficas com a ideia, tu podes não abrir a notícia, podes não fazer nada, mas já ficas com aquele cabeçalho na cabeça, Fica manchado quando tu por vires o qualquer nome dele já tens aquela E é só cena um na ideia. processo. Eu posso abrir um processo contra seja quem for. Sim, é isso, é só uma cena. E depois agora provem. Só que, entretanto... Sim, aliás, eu arguído é posso diferente lançar de o culpado, processo, não é? Eu posso já lançar o processo e ligar a 2 amigos meus jornalistas para já estarem... Mas normalmente o que acontece é depois se o processo for terminado e tu fores declarado inocente, ninguém tipo, já vai Já é passar uma tanto nota tempo de que já nem. É isso, exatamente. Já não- passa já não completamente traz- despercebido. Mesmo o assunto de Johnny Depp, por exemplo, que foi super conhecido, ele foi inocentado. Hoje ainda se referem ao Johnny Depp como quem? O gajo que não sei o que é daquela miúda. E mesmo que seja inocentado, fica sempre ali uma sombra de dúvida sobre a pessoa. Portanto, é esse o clima em que vivemos. Sim, porque como também se desconfia da justiça. Sim, não é até o facto porque da justiça exatamente, ter o dado como inocentado é inocente, relativo também. Tu vais acreditar que ele realmente mas ele Ele, não safou-se foi. pelo- Ele inocentou-se porque tem advogados do bons e tal. Há algum país na Europa que faça bem isso, por exemplo? Que tenha uma justiça a funcionar melhor? Não há, eu quando falo com outras pessoas, ninguém acha que o sistema de justiça é extraordinário, mas há sistemas de justiça que são mais rápidos. Acho que o inglês é relativamente melhor do que o nosso, o suíço é melhor do que o nosso, pelo menos não temos tanto estes casos. Porque é que é melhor em termos legislativos? É um assunto mais complexo que eu obviamente não domino, não domino completamente, mas que é possível ser melhor muitas vezes precisamos de coisas que se calhar nós não vamos aceitar, que é acordos extrajudiciais, que são coisas que também trazem um conjunto de problemas, mas que podem resolver outros, tribunais arbitrais, que também trazem um conjunto de problemas, mas às vezes o que nós temos de escolher é o menos mau de dois mundos, sabendo que vai haver... Que vai haver problemas vou também. dar E a um mudança exemplo. tem de começar por um passo, não é? Alguma Não quero coisa fazer tem isto muito chato, mas de... por exemplo, os tribunais arbitrais são uma boa ideia, quer dizer, as duas partes acordam, em vez de irem para um tribunal normal, contratam um juiz, um árbitro, para decidir aquilo. E depois eu tens lá acho um que é uma juiz que ótima diz ideia. e depois não se queixe. Depois não se queixe. É isso, não é? Não, mas isso depois cria um conjunto de problemas, que é, tu és uma entidade pública, tens ali um amigo, um fornecedor, e o fornecedor diz que para aquele contrato só precisas pagar 10, e tu concordas, os outros fornecedores dizem todos que é 15. E tu vais ao teu amigo e compras aquilo por 10. Só que depois o teu amigo mete em tribunal e diz, olha, não, isto afinal custou 16 ou 18. E tu vais para um tribunal arbitral que já decidiram que aquilo ia ser a favor do teu amigo, e de repente ele... Tu não tens hipótese nenhuma de sair dali, porque há aqui uma maioria que está para te lixar, não é? Não, porque as duas partes aceitaram que o tribunal arbitral, o contribuinte fica lixado, porque teve de pagar 16 ou 17, quando podia ter pago 15 ao fornecedor original. Mas tu perante isto não podes depois levar o processo para tribunal... Podes levar para um tribunal. atrasa depois muito mais outra vez. mais e por aí fora. Portanto, nós temos esse problema. Eu ia dizer um top 5, não vou no primeiro. Certo. Portanto, depois falar aqui na justiça. Número Mas quatro. para já ele estás a fazer um top 5 do quinto lugar do anterior top 5. Opa, Que é agora das não medidas consigo da dar- justiça, top 5 medidas da justiça. Exato. Acho-me injustiça o que estás a dizer. Depois, acelerar os licenciamentos. Estás mal comigo hoje. Exato. Mas isso os licenciamentos estás a falar a nível... Industriais, principalmente. Pensava industriais, que era porque a minha mas também habitação. atrasei muito, foi a minha licenciatura. Pensava que era disso que estávamos a falar. Não é das licenciaturas, licenciamentos. Acho que é um dos problemas mais complicados que nós temos. Nós temos investidores que esperam 5, 6, 7 anos. Eu até já sugeri uma medida mais radical, que era acabar com a APA. Isso é a nível do Governo Central ou das câmaras, por exemplo? Acontece aos dois níveis, mas acontece mais ao nível do Governo Central, porque é um conjunto de entidades que têm de dar parecer
Mas e mas se há mesmo um isso, charco pá, ali, aquilo é uma reserva agrícola ambiental, não se pode construir ali um centro de dados porque estão ali 2 sapos e não sei o quê. Pá, não, mas, Mas mesmo para casas particulares em câmaras, às vezes é 2 anos para receber a aprovação para. 2 anos com sorte, porque há... E aqui, e depois. Sim, porque eu estou a dizer 2 anos porque Imagina. eu conheço pessoas na Câmara. Não. Mas depois é a que. parte depois- mais estúpida disso é que muitas vezes demora muito mais tempo a obter o licenciamento, ou seja, o papelinho demora mais tempo do que a construir a parte Às vezes o projeto- tijolos, não sei o quê, não sei o quê. O projeto já está No ano feito, já há está coisas feito. compradas, já está tudo Não, já está a preparado casa e feita. falta- Já está a casa feita. Falta o Às papel. vezes acontece, Depois mandei às vezes aquilo abaixo. Não, e a cena é. E contra mim, eu conheço muita gente, mesmo a nível político, e eu sei que se eu tiver um problema para resolver desse âmbito, eu sei que eu vou resolver rapidamente. Porque tu sabes, e isto Comigo está não, enraizado. Não é contigo. Porque tu sabes, mas isto é um defeito, porque isto está tão enraizado que eu sei perfeitamente, se eu precisar mesmo de alguma coisa, antes de eu me dirigir à Câmara Municipal ou algo, eu vou ligar a uma pessoa que. Isso é horrível, é horrível. É Mas verdade. eu sei que é assim que Toda a funciona. gente tem essa ideia. De não sei, Isso é exatamente. terrível. Porque depois o que acontece é, tu não és a única pessoa que conhece alguém lá. Ou Exatamente. seja, quem não conhece É que se fode. fica atrás desses todos. Desses Pois é. anos, é isso. Yeah. E eu quero um problema na minha rua. Mas isso Eu antes sei que acontecia em todo lado. Liga um amigo, olha, a quem é que eu me devo dirigir, a não sei o quê. É o fulano, olha, esse eu também conheço. Consegues passar o número dele? Mas isso acontecia em todo lado, até mesmo nas operações, por exemplo, que se faziam no público, era muito. Agora não é um bocadinho diferente, mas antes era muito fácil tu passares um papel de baixo para cima e de repente, num mês, estavas a ser operado, enquanto pessoas que se calhar estavam muito piores do que tu tinham que esperar 2 anos, 3 anos Sim, para e serem Há pessoas operados. que acham isso perfeitamente normal. Não, mas não, eu acho isto normal. É assim, isso. eu faria isso porque o país justo é tudo muito bonito, mas eu sei que é assim que funciona. Tomara eu não ter de fazer isso. Eu adorava poder simplesmente entrar no edifício da Câmara e dizer, olha, eu quero fazer uma construção, preciso disto e disto e disto. Sim senhor, é preciso isto, tem aqui os documentos, tem que os documentos tratem. Agora, porque eu sei que isto depois nunca mais anda para a frente, é que o caminho é logo o do, olha pá, eu precisava de fazer isto, é com quem? Isto é aqui com o meu colega, que até tu... Sabes aquele gajo que nós falamos daqui há dias? E depois demora tanto que se calhar meteste a papelada, entretanto muda a cor, muda o presidente, vais ficar para trás porque tu conheces outros e estás fodido. É isso. Por isso é que é terrível. Mas bom, Não, isso é aceleravas complicadíssimo. os Não. processos de licenciamento. Mas depois tens o exemplo oposto, que é aquilo que eu passo hoje, que é eu sentir que não posso, enquanto cidadão, pedir nada especificamente, porque se estiver a pedir, vão dizer que é o deputado a pedir Sim, e que sim, está a fazer. tu ainda estás Pois é. pior. E por exemplo, no meu condomínio, a certa altura falámos, estavam lá uns buracos na rua. Não sei o quê, alguém tinha de ir falar com o Presidente da Junta para ver se conseguia. E se Eu foste disse- tu? Eu disse, pá, eu sou a última pessoa. Claro. É que não é eu não querer ir, mas é que eu sou a última pessoa que deve ir lá, porque depois vão dizer que foi um deputado que foi pedir um favor para a sua rua especificamente. Pá, e de facto aquilo precisava, mas eu não podia Claro. fazer isso. Mas há depois quem faça isso de forma quase. Pá, Eu vou lá, eu vou Sim, lá e falo com se ele. calhar há pessoas que têm exatamente o pensamento contrário ao teu, que é como eu sou, vou lá e eu resolver. Sim. é isso. É. É isso. E resolve. E A resolve. cena é Não, essa. pior é que, Que eu é que isso, sou, é isso. porque eu é que sou o resolve. Presidente da Junta. Portanto, número licenciamento. antes de irmos, tens algum país europeu que achas que é um exemplo nesse aspecto? Tu queres emigrar, Joel? Não, é só porque... Vai reunir uma lista de É 5 só porque países. muitas vezes a solução pode pode ser. estar, pode haver um exemplo Sim, direto haver- para esta haver- solução. haver um Na questão copianço para fazer. Na questão dos licenciamentos não estudei isso, mas poderia ver isso. Não sei, honestamente não sei. Mas que nós somos os piores, somos. Pronto. Pois é isso. No ranking, depois somos temos os isto na piores. Europa. Acho que os países nórdicos estão todos no topo em relação a isso. Mas se não for na Europa, pelo que eu vejo, tipo, pelo menos no Qatar e na Arábia Saudita, aquilo constrói-se que é uma maravilha. Mas pode isso ir lá. são trâmites completamente diferentes. São Aquilo, nem para fazer um são estádio é hierarquias de preciso poder licenciamento, completamente por isso diferentes. podes ir para lá. Nem é hierarquias de poder. Tu sabes que eu vivi muito tempo no Dubai e aquilo que faziam era basicamente havia lá enormes terrenos, zonas, aquilo era concessionado a uma empresa privada que essa sim depois autorizava quem quisesse construir lá. E isso é aí muito tu mais eras fácil. responsável por aquela freguesia, vamos dizer Uhum. assim. E tudo que se construísse lá, tu é que eras responsável. E de facto, vais lá e vês às vezes um prédio maior do que o do lado, mas a verdade é que se constrói. E para mim, oferecia qualidade de vida, na minha opinião. Porque depois aquela empresa privada também era responsável se aquilo fosse um mau Responderia sítio por para isso. viver e eles não receberiam Ou seja, essa pessoa era um os super, valores dos condomínios. era um não é? super presidente do condomínio.
era um super presidente de condomínio que, se aquela zona ficasse má para viver, porque se tinha construído muitas coisas umas em cima Eles das deixavam, outras, não sei o quê, deixavam de receber. deixavam de receber. Exatamente. Pronto, portanto, eles tinham um incentivo, primeiro, é que se construísse rápido, quanto mais rápido, mais condomínio recebia, não é? Mas que também houvesse qualidade de vida, porque senão as pessoas não queriam ir viver para lá e eles não recebiam condomínio. Isso, por exemplo, é uma medida direita. Ou não? Ele estava Está a tentar Quando- apanhar! Não tô, atenção. E faço já. eu- e faço já- Atenção, e Eu faço acho já. que é uma medida de bom senso. Eu também acho que sim, até porque eu faço já aqui uma declaração de Amigável. interesses. Eu sou de direita. Aliás, eu sou de direita da ala liberal porque eu acho também que muitas vezes tu deves deixar, lá está, deves deixar aquela expressão que se usa muitas vezes ou que se tem usado muitas vezes, deixar o mercado funcionar. Isto é exatamente isso, porque se tu tens uma empresa e tu não queres que a tua empresa vá à falência, tu tentas prestar o melhor serviço possível para a tua empresa funcionar bem. É assim, há muitas No caso coisas disso ser um privado. no Dubai que não são boas, obviamente não é uma democracia e há um conjunto de abusos de poder que existem Nem dá lá. para saber se são boas ou No não, estão entanto, sempre tapadas. Há coisas que eles fizeram bem. Dubai não. É que nem sabes o nome nem nada. Sim, Mesmo- ela mesmo- põe o nome aqui, o crachá do nome está aqui na testa. No E Dubai, eu não. nem- Desculpa. No Dubai era muito raro ver-se alguém tapado. Muito raro, muito raro, muito raro mesmo. Na tua casa. Não, Tô não, brincando, não, tô não, brincando. Ó, João, onde tu estás a Nem onde eu sequer fez vivia, sentido. É um era quase deputado, impossível. Porque a zona onde eu vivia era muito ocidentalizada, a Dubai Marina é muito ocidentalizada. Mas tu tinha. Ou seja, Tu estavas mas onde está era- o window e o número agora? É nessa zona. Muito provavelmente eles estavam lá também. E eles devem estar lá porque é aquela zona da Palmeira, Dubai Marina, É que é isso, é onde vão os ocidentais quase todos. Portanto, é da Pois, Palmeira. mas era o que eu te ia dizer. A maior parte da malta que tu não vias tapada não eram cataris. Não eram Emiratis. É o Emirates. Quis charmar. As Emiratis andavam, mas os Emiratis são 10% da população no Dubai, portanto, só para começar. E muitos já estão, já são mais progressistas do que isso. Portanto, as mais jovens, por exemplo, eu trabalhava com mulheres Emiratis, nenhuma tapava a cara. Ok. Tapava o cabelo, mas a cara não. Isso já na nova geração é muito, muito raro. Na Arábia Saudita vi muito isso. No Dubai. Sim, Ok. daquela zona, o Dubai. Então, No Dubai há progressista. países muçulmanos em que se proíbe mesmo de tapar a cara. Em que é mesmo proibido. Acho que no Egito, até vir a Irmandade Muçulmana, é mesmo proibido. Aliás, E o Irão já foi assim. E e entretanto. já foi assim. Pois. Eu estudei na Turquia. Este é uma coisa- Ah, daí esse cabelo farto. Exato. Boa. Olha, por acaso, ainda demorei ali uns centésimos a perceber. Não, eu estudei Sim, na quando fazias Turquia. as neiras, a professora. Como é que tens o implante de dizer essas coisas? Olha, boa. Em vez do Olha, desplante. tens de dizer a tua agora. E não, eu recuso-me. Tu- Foda-se. é. Não, porque a dele foi gira, a dele já foi mais ou menos. Opa, Mas já a minha vai ser má. ia dar eu um recuso. história interessante agora. Que é, Vai. há 20 anos, quando eu estudei na Turquia, fui um dos primeiros alunos de Erasmus a ir para lá num programa experimental, ainda a Turquia não fazia parte do programa Erasmus. Na minha universidade era proibido tapar o cabelo, não era a cara, o cabelo. Então eu tinha colegas que usavam peruca, as mulheres usavam peruca Para tapar o seu para próprio tapar cabelo. o seu cabelo. Eia. Mas essas mulheres eram todas muçulmanas. As mulheres eram todas muçulmanas. Todas. Essas As que minhas punham colegas a. eram todas muçulmanas, tirando a que foi comigo, que era portuguesa. Também as outras. Mas a eram Carolina muçulmanas. dos Lanos também faz isso. Não Ela faço a também mínima- vamos usando peruca. Epá, se me- Isso é a cena dela. Isso é a cena dela. Eu conheço o nome, que a cara não estou a ver. Faziam isso. Eram todas muçulmanas. A maior parte não queria tapar o cabelo. Portanto, eram muçulmanas mais seculares. Mas aquelas mais conservadoras, na altura, usavam. Hoje, depois Isso é veio o isso. Erdogan, não sei o quê, pronto. E a Turquia hoje é liberalizou. bastante mais conservadora. Não, ao contrário. É? Hoje a Turquia é mais conservadora do que era quando eu estive lá há 20 anos. Com o Erdogan, aquilo tornou-se bastante mais conservador, mais religioso. Na altura, Eu sei que ele tem era punho muito de secular. ferro, Sei que mas eles não eu achava ganham- que em termos políticos era mais, Não, era não, não. mais progressista. Exatamente ao contrário, não. A Turquia sempre foi um país relativamente progressista, aliás, ia-se por todo lado as estátuas do Ataturk, que foi o fundador da República Secular, Uhum. que afastou a República da religião, e o Erdogan fez o processo Inverso. oposto. Sim. Hoje quem quiser tapar a cara, pode tapar, e até penso, posso estar enganado, que em alguns serviços públicos até é obrigatório. Passamos de um coisa para o outro. Porque isso é, lá está, isso é mesmo Não é tapar a cara, desculpa, o cabelo.
Ok, mas mesmo assim é uma influência política sobre. Ainda por cima, nalgo que é do Estado, ter uma influência política nalgo que é do Estado. A Lá está, Turquia próximo. tinha uma separação entre o Estado e a religião quando eu estava lá, e hoje essa separação já não existe. Ok. Já não é tão clara. Em número 3, Não, eu portanto, falei temos a Justiça, justiça, Licenciamento. os licenciamentos. imposto sobre os rendimentos, IRS e IRC, acho que é uma das coisas mais importantes, tanto no caso do IRC para atrair investimento e no caso do IRS Ou seja, baixavas ambos. para a mobilidade social, que eu acho que é importante. E onde é que se depois consegue ir buscar esta receita? Eu acho que Eu é no cozinhas.pt. Deve estar mortinho para poder mandar uma também. tinhas, pronto, ok. Olha, eu até nem disse nada, que eu disse, vou deixar o menino brilhar. Sim, mas não é, porque estás a tirar. Vamos dizer que claro. o aparelho de Estado está aqui, vive aqui de um equilíbrio muito, muito tenso sempre entre a despesa e a receita. Certo. E se tu tiras esta receita toda, Eu acho que teria de ser algo gradual, mas eu dou este exemplo, por exemplo. Nós, nos últimos 3 anos, a despesa pública em Portugal aumentou cerca de 30 mil milhões de euros. Isto é baixavas aí também. isto é mais do que a receita de IRS. Certo? Portanto, isto obviamente não seria completamente possível, mas se há 3 anos tivéssemos congelado a despesa pública, ou seja, nem é baixar a despesa pública, congelar. No próximo ano só gastamos o mesmo que gastamos no ano passado, é por aí fora. Nesta altura já podíamos nem sequer ter IRS. Mas, por exemplo, a despesa pública. Obviamente não era possível, porque há um conjunto de coisas que aumentam de qualquer forma. Mas aquilo que eu digo é que nós, quando apresentamos uma proposta, por exemplo, para termos só 2 taxas de IRS, o que diminuiria bastante o IRS nos escalões mais baixos, pedimos mesmo para calcular esse impacto, um cálculo externo pelo Serviço da Assembleia da República, e disseram-nos que era cerca de 3 mil milhões de euros. Isto é 1/10 do que a despesa subiu nos últimos 3 anos. Mas porque, e o que é que faz subir tanto essa despesa? É contratações públicas? SNS? É a expansão. É a expansão de despesa. O que é que pesa tanto? Eu tenho feito muitas perguntas para nos enviarem os dados, os microdados sobre como é que é feita a despesa do Estado. Porque nós olhamos para o Orçamento do Estado e só aparece uma grande categoria: educação, subiu disto para isto. Mas nós não sabemos se foi para os salários dos professores, se foi para os serviços centrais, se foi só, por exemplo, para as compras intermédias. Fazemos a mínima ideia. Ou seja, quando... Mesmo na saúde, por exemplo, diz sempre: na saúde não se pode tocar. De facto, nós temos problemas na saúde e os serviços de saúde não são o suficiente. Mas nós não sabemos se o dinheiro que foi mais Sim, para a o saúde dinheiro dos vai para lá, foi mas para onde é que é aquilo aplicado? efetivamente necessário. Ou foi para aumentar salários a médicos ou contratar... Não, e se calhar subir salários a médicos até é uma das despesas que é preciso fazer. Mas há um conjunto de outros serviços intermédios que nós não sabemos. Até porque é o exatamente. que os faz neste momento, a maioria sair para o privado. Porque e nós deixar o vemos sistema a Ou para o despesa estrangeiro. pública aumentar Ou para o estrangeiro. imenso sem um reflexo na qualidade dos serviços públicos. Portanto, está ali Sim. claramente. O que é que se E passa? ao mesmo tempo, Está aí para um buraco. nós dizemos, nós não podemos baixar o IRS, são 2, 3 mil milhões de euros, é impossível. Mas amanhã há um problema com a TAP, são precisos 3 mil milhões, e esse dinheiro aparece. Quando se reduzíssemos o IRS, isso ajudaria a fomentar o crescimento económico, a que as próprias empresas subissem os salários, porque sabem que haveria uma parte maior daquilo que ficaria líquido no bolso das pessoas. Obviamente, as empresas, quando querem subir salários, pensam 2 vezes, que é: eu quero que tu recebas mais para que fiques na minha empresa, para que estejas mais feliz. Mas para te dar um aumento de 70 euros, eu tenho de pagar 200. Pois. Epá, se calhar prefiro dar-te outra coisa qualquer, dar-te um carro. Ou permitir-te, ou então pôr mais iogurtes no frigorífico. Ou um seguro de saúde. Ou seja, tu qualquer coisa. gastas Percebe? na mesma, mas não vai para o bolso do trabalhador, não é? Pois aí não Nem- se reflete. Isso Nem pode estar Até depois depois- também. É isso, depois tens um monte de ganhos secundários e indiretos, porque se eu de repente tiver mais 500 euros na carteira, vou comprar mais coisas em IVA. Não, Depois regressa mesmo- ao Estado também em IVA e e, circula. e apostado na mesma, se em vez de 70, para te dar um aumento de 70, em vez de ter que pagar 200, tivesse que pagar, por exemplo, 100, já ia fazer, ia entrar na mesma. Ou seja, a porcentagem Sim. teria que ser mais baixa. E é um conjunto de incentivos para estes. Sim, em vez de ganhas pouco, ganhas nada. É isso, é isso. Por exemplo, eu tenho 400 euros para dar a um Aceito. trabalhador mais por mês, quero lhe dar mais 400 euros. Há 2 hipóteses, que é: eu pago-lhe mais 400 euros, ele vai receber mais 200 ou se calhar menos do que isso. Ou então, eu
gasto 450 num leasing do automóvel, dou-lhe o Ele automóvel, fica feliz da vida. 450, mas note-se, nem sequer pode não ficar feliz. Eu já explico. 450, porque é que eu posso dar 450? Porque ao pagar aquilo é um custo, eu posso meter em custo Depois metem custo de empresa. Pois claro, ou seja, ainda paga menos impostos do que. e de repente o trabalhador tem um benefício que vale 450 euros, que é o aluguer daquele carro, o aluguer mensal daquele carro, ele pensa a pensar, epá, mas este carro é bom, mas se me dessem os 450 eu ficava muito mais feliz. Claro. E o meu Opel Corsa anda na mesma. Exatamente. É isso. Ou seja, o trabalhador fica pior porque preferia ter o dinheiro para ele, o Estado não recebe os impostos que poderia receber se o IRS fosse mais baixo, se a pessoa, e a própria empresa não agrada tanto como gostaria de agradar, porque obviamente a pessoa preferia receber o dinheiro do que estar a receber em espécie aquele aumento. E eu acho que a descida do IRS permitiria desfazer alguns destes incentivos perversos e, acima de tudo, uma coisa que é, nós precisamos de mobilidade social. É das coisas mais absurdas que nós temos, que é uma pessoa que nasce do nada, que não tenha nada, que não tenha herdado, que não tenha nada, que não tenha conhecimentos. A única forma que tem de subir na vida é através do salário. Mas começar a ter um salário um bocadinho maior, Já estás a levar. metade vai. Isto é como dizer às pessoas, vocês não podem subir na vida. Porque a partir da altura em que sobem, mesmo que sejam pobres, para comprares um apartamento no centro de Lisboa precisas de 400 mil euros. Para um T2, se calhar mais, já Mais? não tem acompanhado os preços. Centro de Lisboa. Epá, e alguém que tenha um T2 no centro de Lisboa não é rico, É uma pessoa que devia ser uma pessoa normal que trabalha em Lisboa. mas só. vai pagar IRS sobre os rendimentos que precisa para comprar esse apartamento no último escalão. Yeah. Como se fosse rico. E não é rico. Ou seja, uma pessoa que comece do zero e queira ter uma vida normal, ter um apartamento, já nem diga em Lisboa, no centro de uma cidade, como a Feira ou o Porto, o que quer que seja. Se for para os passionistas, precisa desses 400 mil. Só chega, verdade. só consegue poupar esse valor se pagar IRS sempre no último escalão durante muitos anos. Eu acho isso injusto. Porque muitas pessoas nem sequer chegam lá, apesar de terem trabalhado para chegarem lá. Sim, por exemplo, eu agora penso muito nisto. Eu cheguei a trabalhar no mercado imobiliário antes de fazer comédia, portanto há 15 anos, há mais de 15 anos. Os valores eram diferentes. E tu hoje, eu na altura conseguia perceber, ok, como é que esta família que trabalha tem 2 ordenados ligeiramente acima do ordenado mínimo. É o casal, são os 2 efetivos, ou aqueles que vão ficar a pagar 200, 300 euros por mês, eles conseguem, a coisa dá-se. Hoje, eu não sei como é que... Porque tu constróis e já está vendido. A partir do momento em que sai para o mercado um determinado imóvel, já está vendido. Como é que estas pessoas pagam? E cumprem os seus Normalmente quem compra imediatamente esses imóveis, apartamentos e tudo, Já são vai mesmo, arrendá-los a seguir. são mesmo investidores, normalmente. Mas como é que as famílias... Ainda assim, como é que E as depois famílias vivem lá? é arrendar. Como é que as pessoas vivem lá? Mesmo arrendados. Como é que O salário de um deles é para a casa. A e mim o resto mete é para muita comprar arroz e confusão. atum. A mim mete-me muita arrenda são confusão 700 que euros, 800 euros. viver num país em que tu não consegues E a viver prestação é sozinho. igual. Não. Tu neste momento no país tu não Sim, consegues não viver percebo. sozinho. Não. Porque para viver sozinho tens de ter um ordenado estratosférico. E o estratosférico, eu quando digo estratosférico não precisa ser 10 mil euros, mas o ordenado estratosférico é bem acima do ordenado médio. O ordenado médio líquido aqui em Portugal anda aqui a 1100, 1150, Ordenado 1200, médio, 1000 por aí, não é? 1100. Ou seja, tu com um ordenado médio na feira, que não estás em nenhuma cidade principal do país, Pagas não vendas te sobre chega. 200 euros. Não, tu não consegues viver na feira sequer. Tu vais pagar a prestação, Consegues, pagas ainda ou então- água, pagas a luz. Ou então pagas consegues tudo. viver na feira se for num T0 de 30 metros quadrados. Ou tu vais só ficar com uma casa. E mesmo assim, de sim, alguém. mas isso aí eu não conto com isso. E mesmo assim é um T0 com 30 metros quadrados e não consegues, depois não consegues E fazer continuas na investimentos, não feira. consegues criar nada, não consegues fazer nada. Estás a viver. E a só. parte do elevador social era um bocado também nesse sentido, porque tu tens que te... A primeira coisa que tu tens que ter é uma casa, não é? Um sítio para viver. Senão depois tu, não tendo isso, tu depois não consegues ter a cabeça limpa para abrir um negócio, fazer as tuas coisas, fazer os teus investimentos. Mesma forma como, por exemplo, em Portugal, muito pouca gente faz investimento no mercado de capitais, porque não há informação sobre isso, não há disponibilidade sobre isso. Os próprios bancos- Nem sobra ao final do A mês. cena é para essa, mim, muitas só vezes, investir. eu tenho a certeza que muitas pessoas querem se tentar informar, só que
percebem que o dinheiro que sobra ao final do mês para o que eventualmente poderão ganhar no longo prazo, eles dizem, opá, não vale a pena. É isso. Não. Então não vale a pena. Prefiro ficar com eles e meto gasóleo e vou... Se tu pá. pensares 200 euros, alguém queira pegar, poupe 200 euros por mês e queira pegar nestes 200 euros e todos os meses comprar um ETF, não sei o quê. Mas 200 euros ainda é algum dinheiro. Eu acho que há muito poucas famílias que conseguem Mesmo poupar 200 poupa euros. os 200 euros, depois paga 8 ou 9 euros só na comissão para comprar todos os meses, não é? Só Sim, aí sim, vão sim. 4% do valor Sim, que poupam, é- não é? Sim, eu É percebo. isso. E depois ainda têm que declarar Tens que as declarar, mais-valias depois e por aí fora. tens um monte de impostos sobre isso. As criptomoedas ainda vivem aqui numa zona cinzenta ao nível dos contributos que tu pagas sobre elas. Aquela coisa do se tiveres um ano as criptomoedas em teu nome. Isso já não é bem, isso já não é bem assim Isto também. é grande que para a maior parte das pessoas não vale a É, pena é- correr é por mais. demasiado Sim, Volátil. volátil. para a maior parte das pessoas que não. Mas lá está, por exemplo, estamos a falar. Se tu Calma. parecia, se te sobrarem 1000 euros, Estamos a falar em serpentes. se te, Eu pensava que era o Lucas Claro. só o Harry Potter é que percebe o que eu estava a dizer. Eu não percebi. Eu não percebi, por exemplo. Se te sobrar 1000 euros por mês, tu dizes, ok, nestes 1000 euros tenho aqui o conforto que eu tiro aqui 200 paus na boa e compro um ETF, todos os meses compro um SP500 da vida. Agora, se te sobram 200 euros apenas, tu não vais dizer, olha, vou meter 50 euros. Não, porque tu não... 200 euros já é o mínimo dos mínimos para tu, que te sobra, Sim. para tu poderes mas deixar de isso- lado para te mas avariar isso- o carro. Mas isso o Zlatan não explica. percebe? O Zlatan Tu só fazes explica que já que- chega a trabalhar para o teu dinheiro. Sim. Que chegou a hora de ser o teu dinheiro a trabalhar para ti. Mas E, essa parte os não- portugueses todos, como? Demorei um bocadinho a chegar a essa referência. Agora o dinheiro trabalha para o Zlatan. Não o Zlatan para o dinheiro. Depois eu não sabia que o Zlatan tinha voz de rádio. Também não sabia. E que falava português, fala falta- muito bem. E falava português, sim. Por sim. acaso ele fala português. Vamos para o Perfeito. segundo ou para o primeiro? Posso... Agora vamos para o segundo. Vamos para o segundo. Portanto, recapitulando. Justiça, licenciamento, licenciamento, IRS e IRC. IRS, E baixa no IRS e IRC, sim. E agora posso dizer os dois ao mesmo tempo, que é a liberdade de escolha tanto na saúde como na educação. Acho que é dos principais problemas que nós temos até para a boa gestão dos dois setores. Quando dizes liberdade de escolha, é ambos serem gratuitos, é isso? Não, também, mas isso já temos hoje. Por Isto exemplo, ambos são gratuitos. A questão é as pessoas poderem escolher onde é que querem ser tratadas, que médica querem, ou qual a escola dos seus filhos, que eu acho que essa é das mais importantes de todas. E isto oferece mais do que a própria liberdade de Mas escolha. estás a falar só no setor público? Ou estás a meter privados também? Privados também. Ou seja, Mas se é haja- pago, imagina, o meu filho, eu posso escolher entre escola pública e escola privada, na escola privada eu pago, ou não? sim, mas se o Estado paga pelo teu filho 6.000 euros por ano numa escola pública, que é o custo mais ou menos de um aluno na escola pública, Podia-te É exatamente fazer assim. esse apoio Sim. e se fosse assim, Pagar a escola privada, né? tu dava o mesmo valor que fosse o valor que gastava na vais para a pública. escola que quiseres, não é? Que isto também introduz um fator de competição nas escolas e de boa gestão, que é para as escolas serem financiadas, têm de Tem de facto ser boas. Exato. Tem de ser boas, os pais devem querer ter os filhos lá, e hoje nós já chegamos a um ponto em que boa parte das escolas públicas já custam mais por aluno do que boas escolas privadas. Uhum. Ou seja, muitos pais hoje... nós temos um problema. Nós temos algumas escolas públicas são bastante boas. Eu não gosto desta polarização de as escolas públicas são as privadas são boas. Eu andei na Nós escola pública e gostei muito. Nós agora. temos grandes escolas Ela é que não gostou muito de ti. as minhas eram Certeza. péssimas. Agora a minha primeira escola pública ainda hoje aparece nos últimos lugares dos rankings. Era a pior escola do país. Vocês Piores conseguiam. escolas do país mesmo. Aí tu estavas na pior turma da pior escola. escola Pior do escola. Porque os professores dizem sempre que nós éramos a pior turma. Isso é um Estava flex, na isso é um melhor flex. na melhor turma da pior escola, apesar de tudo. Então, Assim, Então é a pior turma da melhor escola. como assim há uma escola abaixo do cavaco? não, eu ia perguntar, ele deve ter Não, andado no cavaco. A minha ainda hoje tem graves problemas. Mas os problemas vêm dos alunos. Do No tipo cavaco de aluno- era dos alunos. É tipo de alunos que entram. Eu acho que Ou seja, tudo é uma um escola que bocadinho. está mais propícia a ter classes sociais mais baixas e depois isso reflete-se num monte de coisas lá dentro. Ou é a própria gestão da escola, ou as infraestruturas. Eu acho que há um fator do meio social. Eu acho que começa sempre por aí, né? Mas o meio social depois também prejudica a própria gestão. Por exemplo, É isso, eu acho que começa por aí. no meio social muito complicado. Eu lembro da minha escola, vinha a polícia quase todos os dias, e problemas. Às aulas.
Nós tínhamos Às vezes era problemas- preciso. problemas de violência muito grande no recreio e por aí fora. Tínhamos esse problema. Era o Obviamente, cabaco. Quando Era o existem cabaco. esses problemas, os professores não querem ficar lá. Portanto, os professores mudavam com muita frequência. Mas isso. depois obrigavam-se os alunos das zonas mais pobres a ir para aquela. Eu tive, para mim, um exemplo mais tremendo, que nem sei como é que isso era aceito sequer num sistema público. Que é em Espinho, havia 2 escolas que eram quase lado a lado. Uma escola com condições fantásticas. Com A Domingos Capela, não era a é? Domingos Capela, a antiga Domingos Capela, quando ainda era em Espinho, ficava ao lado da Sacoto, que ainda hoje está lá, não é? Que é uma escola enorme, com campos de futebol, com boas condições na altura. A nossa nem sequer cantina tinha. E as duas eram tão próximas. Era que atiravam a comida por cima, daí vocês apanhavam. E eles tocavam um sininho. Quase. Nós tínhamos de ir à cantina deles. Portanto, nós saímos da nossa escola à hora de almoço, íamos a correr, e depois de comermos, as empregadas lá da escola expulsavam-nos, porque nós Pois. gostávamos mais daquela escola, porque ficava lá a jogar futebol, né? E aí Não, não. batiam naqueles alunos. Vocês tinham de ir para a escola dos pobrezinhos que é ali, pronto. E eu, os meus pais, não me podiam colocar naquela escola, apesar de serem as duas lado a lado. Porque havia ali uma escola que era dedicada apenas aos bairros, às zonas mais pobres do Concelho de Espinho. Que era basicamente onde se enterravam os alunos. Isso era quase um campo, Fazer não é aquele um campo de concentração, mas é meio... Para mim, Sabes, Socialmente é um bocado isso. Para é mim, uma segregação. Vocês vão para estás a ali. usar essa expressão e aquela escola tinha um recreio muito pequenino para os alunos que tinha. E tinha então umas redes muito altas a separar as Com um escolas. arame Se farpado. tu me disseres, vocês Com um tinham arame todos... farpado e vocês E iam todos vocês de tinham uma comboio. roupa, eles Iam todos de comboio. Não, eu Para a cantina, ia eu à chegar cantina ia de chegar comboio. lá porque quase Se a chegámos vossa aí, farda que é, for às riscas, eu mato-me aqui. aqui ou lá. nós não tínhamos farda, mas muitos miúdos, como não queriam estar no recreio, que era muito violento, não sei o quê, estavam nas redes. Então, um dos entretenimentos durante o intervalo era subir às redes. Ah, pensei que era conversar com um menino do lado de lá da rede. Não, alguém pijama. que visse de fora chegava ali e via um conjunto de miúdos aos berros agarrados às redes e achava Pois. que aquilo era um hospício, assim, uma coisa. Mas por As acaso- pessoas que Em passavam por ali. Espinho, ou, ainda para mais ou é no estádio do Espinho, agarrado às redes, a chamar nomes de alguém. Já não há. É que Já não há já estado de nem sequer espinho. parecia uma escola, aquilo era uma mansão antiga, portanto, que nem parecia uma escola. E esse tipo de seletividade social em que se empurram Só miúdos. aumentas o estigma. Ainda Aumentas hoje o- nós temos isso. Miúdos de bairros sociais ou miúdos de bairros mais pobres que são empurrados para escolas onde ninguém quer ir e não têm a opção de ir para outra, ao mesmo tempo que nós temos escolas públicas extraordinárias, Uhum. mas que têm uma área geográfica que é quase desenhada à medida para só encaixar lá bairros de classe média alta Pois. alta. Isso é segregação que existe no atual sistema de educação. Ainda existe no atual sistema de educação e é completamente injusto. Não, nem sei como é que isto pode existir num serviço público. Então, como é que Devia ser se para muda? todos. Na escola do Cabaco, a parte mais pobre de São João de Beira, que era Beiro, quem saía da escola de Beiro juntava-se com a malta do bairro social do Cabaco, que era para ficar tudo na mesma turma. E por isso é que eu levava no focinho todos os dias. Tu estavas nessa. Tu Eu estavas estava nessa. turma. E depois tinha outra coisa, agora não é, eu apanhava miúdos com 16 anos no 5º ano. Uhum. Não, era. Sim, e no como se caso, formam as era- turmas? Por exemplo, eu Mas era mesmo isso, Eu era tive tipo, uma malta sorte. de Beiro levava com a malta do imagino, bairro social do eu Cabaco. tive uma sorte muito grande quando fui, E bem. quando vim da Suíça. Levavam bem. Suíça, levavam. do quarto ano e vim para o quinto diretamente aqui. E eu tive muita sorte, porque isso depois impactou, isto é mesmo verdade, isso depois impactou os meus interesses, a minha forma de vestir, a minha forma de relacionar, a forma de falar, porque tu depois tu estás numa fase da tua vida em que tu és uma esponja social, tu absorves tudo, as tendências, até os sotaques, até tudo, tu absorves tudo, ali naquela idade dos 11, 12. Eu quando vim da Suíça, as turmas da malta daqui, desta vila, já estavam todas cheias. A malta com quem eu andava na catequese, por exemplo. Então houve uma desistência no 5º A e puseram-me no 5º A. Eu não sei se organizam. O famoso quinto A, exatamente. Eu não sei se organizam assim. Vai ver, são sempre as melhores. Sim. É que a verdade é que tu tinhas, na minha turma, filhas de malta que trabalhava nas câmaras Por municipais. isso é que eu era do nono F. Exato. As Fs eram as piores. É porque é fodido. É mesmo fodido. Porque a verdade é que estava foi 5º A e 6º A e depois passei para o 7º E, mas a turma era a mesma. Não, mas aí eles já Passou disseram, para o não, esta turma não é assim tão boa. Não, eles disseram, é boa? É, então, 7º E. Então, eu estava no Não, Carlos, não faças Não. isso. Não posso rir. Não deixa ao Zio, não deixa ao Zio ao menino. não é? Não deixa ao Zio ao menino. Eu estava no 5º A e
E eu olhava à minha volta e era tudo malta, era filhos de médicos, de advogados, era tudo classe média alta à minha volta. Ou seja, automaticamente, a forma de eu me... ninguém me batia, não havia porrada, não havia... A minha turma vivia ali um... No máximo eras tu que lhes ias Era eu que bater. fazia merda. Eras tu que lhes ias Sabes? bater. E quando sou eu que faço merda, então realmente aquilo é muito calminho. Pois, mas eu como não curtia fumar e andar à porrada, eu não tinha Mas lá interesse não havia nada nos disso. meus amigos, percebes? E de certeza absoluta que essa segregação favorável me tornou diferente, necessariamente. claro. Porque eu depois eu vinha, e dou-me bem com eles, atenção, mas eu depois vinha muitas vezes à catequese com a malta daqui e eu achava-os E tu, todos meio... ui, que é esta gente? meio selvagens. Meio primado. Que é esta É gente? uma forma de vestir, porque depois, é o que eu digo, tu absorves as coisas uns dos outros. Se tu estás nesta comunidade... Mas tu, entretanto, já agregaste a forma vestida catequese, ou não? Hã? Tu, entretanto, já estás com a forma vestida catequese outra vez. Ou não? Tu não pareces bem filho de um médico. Mas eu não fui filho do médico. Mas o que eu quero dizer é que isto, inevitavelmente, muda o teu vocabulário, muda a tua forma de relacionar, muda a tua forma de ver o mundo. Porque se eu estivesse na turma, eu se calhar era a mesma pessoa, mas eu acho que não, sinceramente. O facto de estar em contacto com outras classes sociais Muda, muda a tua maneira de ser, a tua maneira de estar. muda, claro. Pá, eu não quero estar aqui de repente no mental da definição do menino triste, mas tipo. É verdade, Conta-me, tipo, Faki. durante 8. Não, durante 8 não. Achas que alguém te deve um pedido Não, de durante 5 anos. Os farias. Os farias. desculpas? Durante 5 anos, ou poucos os dias em que eu não fui com medo para a escola. Isso é surreal, Sim, pá. é verdade. Não, mas eu acho que isso Foram é... poucos os dias em que eu não ia com medo para a escola. Mas eu Tipo, acho que isso, infelizmente, é mais comum do que parece. era horrível. Eu posso dar o... Eu inventei várias vezes de estar meio doente. Tipo, a minha mãe sabia perfeitamente, mas também dava aquela. lá. Fica lá hoje em casa que tu vais, mas é para aquela pré-casa de correção. Pá, e a minha mãe tentou-me tirar ou de turma ou de escola várias vezes e nunca foi possível. Não, Porque era a escola eu do estive meu numa agrupamento. numa situação pior, mas depois também se aprende a andar à porrada. Que é, eu fiz lá o 5º e o 6º ano e a escola só tinha 5º e 6º. E depois começou a ter 7º, 8º e 9º. Então eu fui quase sempre, supostamente, das turmas mais velhas, porque fiz o 6º, era supostamente dos mais velhos, porque só havia 5º e 6º. Depois o 7º, só havia 5º, 6º e 7º e por aí fora. E mesmo assim, era sempre daquele grupo que levava a porrada, porque havia alunos repetentes, não é? Que tinham 15 ou Olha o 16. futuro político! E batia. Eu faço isso em depois stand-up, havia mas é verdade, outra eu coisa apanhei que o Efraim e a minha irmã também. A minha irmã é 4 anos mais velha que eu. Que eu era um. Eu não percebi eu, disso. eu sempre Eu fui e a minha muito irmã grande, tivemos não é? o mesmo Eu era gajo o na- maior da no minha ano. turma. Ah, ok. Então- Isso ajuda. Então, não ajudava, era pior, porque eu sentia-me na obrigação de defender o resto da minha turma, ainda para mais era subdelegado de turma, delegado não sei o quê. Tu eras o holder da tua turma. Ou seja, levava porrada à torta e a direito porque sentia-me na obrigação de defender os mais pequenos, não é? Que eram os meus amigos. que eram os mais Fujam! pequenos. Eu fico para E depois trás! levava porrada os repetentes todos. Epá, levei muita porrada à custa disso, não é? Continuem sem mim! Não era assim tão. Pá, mas acabava por fazer muita dessa. Mas é, Corram rumo à cantina da Domingos Capela! Eu fico da Sacouto, eu fico para trás! Mas pronto. mas é engraçado Agora- que isso é tudo bué épico o que estás a dizer, só que depois as crianças que fogem vão comer um pão, beber um iogurtezinho, tipo, Sim. Nas- Ali, E no 5º ano não é épico. Comer um coração E ele com no chão. manteiga. trouxeram-me um coração misto. Como é que o red flag na nossa, não sei como é que é na vossa idade, mas na nossa altura, nós somos de idades próximas, o grande red flag do sinal que ias levar na boca era o gajo que chegava motorizada. Ou seja, tu ouvias uma motorizada a chegar, já sabias que era um gajo. Ou era um casamento. pois é, a malta, quando tu ouves isso nos casamentos, olha, alguém vai levar nas trombas. É porque a escola estava serena até chegar na minha escola o Sorego, que era um gajo que andava na minha turma Sorego é e chegava de moto, motorizado. já tinha idade Já para tinha isso. idade para isso? Mas Sorego é bom nome Sorego é bom nome de modelo Não de vias aquela moto motorizada. a desligar? Sorego é nome Tem que de... ter uma V5. Não, mas Sorego é nome de modelo de motorizada mesmo. Podia ser perfeitamente. Sim, tu aqui é uma macalna, não. É uma Sorego. Sim, ou é um Volkswagen, pode perfeitamente ser um Volkswagen Sorego. Pois pode e deve até. Mas pá, o que é engraçado é que eu nunca mais vi a cara dele, pá, nunca mais vi o gajo. Mas se eu fechar os olhos, Ainda vejo o bolso. Ainda vejo o bolso. Ele tinha aquele comprido, era gigante, pá, e andava no 5º. Tinha Ia de muitos assim. motorizada.
Ele teve na minha. Lá está, no 5º A, no famoso 5º A, nos bons. Como é que esse foi para A lá? média de idades da turma F do 5º ano era para 14 anos. portanto. Mas, tipo, a malta escolheu ele para a turma que é, né? Ele tem malta, ele deve ser bom. Um gajo tem malta no 5º ano. deve ser No do meu caralho. 6º ano era quase 50% da turma era repetente. Porque entretanto nós deixámos metade para trás. Eu por acaso para o apanhei sexto, pouquíssimas. E recebemos a outra metade que ficou para trás. Eu por Já acaso foi era bom, raríssimo foi ter repetentes na minha turma. Hoje, Confesso. hoje já não há repetentes. E depois nem dava para lhe chamar passa burro, que ano é que provavelmente nasceste? sim. 95. Então já és do tempo que não se repetia. Né? Não, é assim, eu no meu curso profissional, sim, tinha curso profissional, tinha, tinha lá a malta, eu tinha 15 anos, eles tinham 20 e tal. Depois Iam para a escola de carro, com as Então, malinhas. a Diana é a minha companheira de guerra do Ó cavalo. Diana, Ela qual era a também tua subiu ao turma? cavalo. Qual era a letra da tua turma? Não te lembro? É impossível. Mas Não. houve um episódio na minha turma que era do 8º para o 9º, Do 8º para o 9º. de 20 e tal alunos só passámos 4. De 20 e tal alunos só passaram 4. Tiveram de ser divididos por outras turmas. Tu pareces demasiado nova para isso. Numa altura em que já não. Em que toda a gente passava. No cavaco eles ficavam lá. Ainda se chumbava no teu tempo. Não, porque era a polícia que pedia para eles chumbarem. Não, Porque quem enquanto eles chumbava- estavam na escola só faziam Vocês estão a merda nas confundir. por Quem acaso, chumbava eram os próprios Não alunos, consigo com uma ver a chumbeira. Diana daqui, apesar dela ser grande, eu não a vejo daqui. A Diana, acho que é Mas parece 96. mais nova quando eu. Então. 97. 7. Ela tem idade. Não, mas 97. Mas havia muitos chumos no Mas cavaco, baba atenção. nessa já. A Diana andou comigo no cavaco. era uma De gerações escola- diferentes. Mas o êxodo dos rufias do cavaco aconteceu quando apareceu os cursos profissionais. Yeah. Foram Foi, todos. foi tudo para jardinagem para fiéis. Agora, onde é que eu referência morava? que À toda beira a da gente escola vai de fiéis. Foi tudo para o êxodo dos cursos profissionais de A jardinagem. malta que fiéis. viste é toda da feira, espero eu. É, malta do Não, isto mundo. todo Portugal vê este Todo podcast. Portugal, assim. Mas tu, há muita E Portugalidade. quem não vê, como é que tu disseste? Qual foi a tua Já não me introdução? lembro. Pois Tenho é. que rever aqui. Foi muito Está bom. uma introdução muito O bem melhor feita, pá. podcast do país, eles aqui ainda não sabem. É uma merda assim do Olha, género. não, tens de Vou dizer ter de porque puxar e- ficou bem a primeira vez, porque ficou bem. Mas Agora- depois anota e faz uma t-shirt. Sim. E mete Ou um fora. azulejo. O vosso podcast favorito, vocês aqui ainda não sabem. É isto, não é? Tipo É isso. algo É dentro disso. Eh, Aí está. Hã? Já terminou? Sim, é isso. Temos então o top 5. Este top 5 demorou para uma hora. não pá. parvo. Sei que não pode. E Por foi acaso não incrível. estava à espera que o top 5. Quer dizer, mais ou menos eu estava. Que o top 1. Eu não estava à do espera de falar da problemas. escola de cavaco hoje. Não, mas repara neste raciocínio. O Que eu top evito 1 de sempre. problemas do país acabou no cavaco. Sim. Eu acho que faz bem Tudo sentido. acaba no cavaco. É isso. Não, tudo O que é maior problema do problemas país a é maior o- fonte de problemas. Exatamente. É O maior escola de problema Conheces do o país. lugar do Cavaco Santa Maria da Feira, já que és de espinho. Conheço, porque eu fui árbitro de futebol. Ui. O I arbitrou os amigos do cavaco, treinado pelo João. Ao Aveiro, então vinha aqui muitas vezes à feira a arbitrar os jogos e a feira tem muito um engraçado. clube freguesia, que eu me lembro. É. Feira Águeda. e não sei o quê. Eras árbitro em que ano? Eu fui árbitro de 2001 a 2004, depois fui para Erasmus e eu tive de sair e depois voltei, fiz mais um ano, mas já estava mais desligado. Em 2005 fui árbitro para aí mais 6 meses. Então já não deve. Eu em 2005 já treinava futebol. Mas já não me encontraste, deve ter encontrado os meus colegas. Eu depois, a partir de 2004, comecei a viajar muito, fazer estágios fora do país e por aí fora já deixei essa coisa. Mas ainda fiz ali uns joguitos, muitos jogos à chuva. Pá. Fizeste o Soutense? É possível que sim. Só Eu- essa eu altura lembro- era Se calhar fortíssimo. apanhou, se calhar Eu apanhou lembro-me enquanto de jogador. Soutelo, Não, isso é. Soutense, é provável. O Soutense aqui da feira É aqui, Soutense é daqui de onde tu estás aqui. e já sentado. existia há 20 anos. Já existia há Então, mais. Aliás, só tem só existia há 20 anos. É a ideia Juvenis, que eu tenho. juvenis, fizeste nem juvenis. Quando é que fosse deixou nas camadas de jovens. existir? Fizeste juvenis. Se fizeste Nós na altura juvenis. fazíamos Ele 4 ainda jogos por fim de existia há semana. 20 anos. Fazíamos um jogo ao sábado de manhã, um jogo ao sábado à tarde, um jogo ao domingo de manhã Domingo de e depois os séniores ao domingo à tarde. Exato. E é provável que tenha feito. Nós fazíamos 8 clubes por fim de semana, Com caralho. portanto 4 jogos. Vocês por faziam ou clube. desfaziam 8 clubes? Depende, Às depende. Acho que é mais às vezes essa. tentávamos desfazer a nós. mas- Eles faziam 4 e desfaziam os outros 4. É assim, tens de escolher um. Exato, futebol. É das profissões que eu na altura achava que era bem pago, porque ganhavam todos, ganhavam para aí mais de 30 contos por mês, né? Aí, mas 150 euros, paus? Está bem, mas 50 euros por foda-se mês. 5 jogos por fim de semana. 4 jogos por fim de semana. Ou 4. Fora os subornos. Fora os Fora o que ia para a mala do É quarto. isso, pá, Aquele presunto pata negra. presuntos, Leitões. bacalhaus, sapatos. Às vezes ofereciam lanche.
Pá, às vezes ofereciam lanche. E chegamos a ir a jantar. E cuspidelas também. Cuspidelas era a torta e direito, é uma coisa terrível. Mas tu tens ligação ao teu, quer dizer, não sei, não é? Tens ligação ao Espinho? Gostas do Espinho? És vareiro? Do Sporting Clube de Espinhos? Eu ia ver os jogos antes, agora vejo pouco. É o único clube que eu posso dizer que hoje. Até porque há torço pouco e tempo quero tinhas mesmo que vir à ganhe feira e ver o tal. Espinho. É o único clube que eu hoje torço e quero que ganhe e tal, mas não acompanho tanto como se calhar deveria acompanhar, até porque aquilo é mais complicado. Mas gosto do Espinho, acho que tem ali O que é muito curioso, e para E terminar, tem uma claque fantástica. Os desnorteados. O Espinho tem uma claque os desnorteados. extraordinária. Eu acho que sempre que fala mal de completamente Lourosa. desproporcional ao sítio onde o clube está agora. Porque eles têm uma claque de nível de primeira divisão, acho que há claques da primeira divisão Como é que eles não são tão chamam? boas como São É os os tais desnorteados. que aliás foram os responsáveis pelo cântico do último europeu. Sim, 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 sim. Exatamente. Essa Foram também eles que sou. inventaram, que depois os Super Dragões foram Sim. buscar e depois a claque da seleção. Desnorteado eu sou. É isso, para é isso. todo- Epá, isso é muito engraçado. É só, para acabarmos o podcast, uma nota também engraçada. E tem o cheira eucalipto. Sim. Que é cheira É melhor. eucalipto. Que é é para o Lourosa. dedicado Lourosa, pois é, Lourosa. Lourosa. Levaram raminhos do eucalipto porque foi o jogo foi no domingo de Ramos. Opa, essa Pá, é uma grande. Eu isto não sei, eu isto aqui agora Tem, tem. Procurem no YouTube, é uma grande música. Cheiraio e de repente está com eles os raminhos do eucalipto. Ai, Ai que bom. Procurem YouTube desnorteados Como Sporting da Espinho. Lourosa. Isso é muito engraçado. É uma grande música. Carlos Guimarães Pinto não percebe grande coisa de futebol. Não. Apesar de é a nossa mais Não, recente eu percebo contratação algumas da coisas, pelada dos artistas. Então o homem diz-me que foi árbitro, diz que ele não percebe nada de futebol. Então, lá está. Então, por isso é que ele, por isso é Eu não que- por isso é acompanho que muito a ele Liga disse isso. Portuguesa já há alguns anos. Já há alguns Apesar de nós anos. estarmos a falar, nós por exemplo, vínhamos para aqui a falar do retro gaming e ele falou do jogo que ele diz-me: pá, arranja-me retro gaming, mas há um jogo que eu te quero pedir. Tens o CM? Eu tenho, claro, tenho o 2001, 2002 que é o melhor. Não, mas eu quero 94, 95. E é com o caralho. 94, 95. Ah, que é para apanhar o meu nascimento. E o meu, Que é para... os dois, 94. Opa, Que é de repente. foi um grande Championship Manager. Pá. Isto é de ser dos primeiros. Imagina, Imagina, ele- O Carlos, primeiro em o Portugal. Carlos Mas deu deve um ser- facto. Ok. primeiro em O Portugal. Carlos deu um facto que eu não sei ainda se é verdade. Não, é verdade, porque juro que é verdade. Que é pá. qual? Eu lembro. Isso é um facto. Qual é esse facto? Que era como é que ele se chama? Jorge O Ripa da Rapaqueca, Jorge o Jorge Prestrelo. Prestrelo, que fazia os comentários do primeiro Championship Manager. Aquilo não tinha o jogo, era só as letras e tal, mas ao mesmo tempo que passavam as letras, passavam os comentários do Jorge Prestrelo Isso é incrível. no Championship Manager. Eu posso ter enganado no ano, tenho quase certeza que é 94, 95, que quem jogava no Benfica na altura era o Valdir. Nunca mais me esqueço disso. Portanto, o Valdir jogava no Benfica. Deve ter sido 94, 95. Porque é curioso, porque E o João ainda há bocado, estavas ali na nossa máquina de retro gaming, eu disse, não seria este? E aquele é o CM2 96, 97. E tu, não era isto este. Isto é muito, Mas é também muito foi recente. esse. é muito... Eu joguei esse, mas o primeiro português, que até a caixa, nunca mais me esqueço, a caixa do jogo era a bandeira de Portugal, porque lá está, era o primeiro Championship Manager que era em português, E para não haver dúvidas. com comentários Do Jorge Prestrelo. Jorge Prestrelo, O primeiro FIFA em com português também aquelas foi. pessoas Era todas que 2004. ele usava, o Ripa da Rapaqueca, não sei Sim, o quê. sim. Mas o FIFA 2004 foi o primeiro com comentários em português, também era com E era Jorge Prestrelo e e Helder Helder Conduto. no papel de analista e não Exatamente. de relatador, e depois trocou. Tu, ao fim de algum tempo desligavas os comentários, que aquilo era um país sem frase, ele deve ter Pois, eram todas lido sem repetidas. frase, aquilo é muito repetitivo. Mas era engraçadíssimo porque era mesmo o que ele dizia na rádio, dizia ali. Vou investigar. Epá, vale mesmo a pena. E estávamos há bocado a falar epá, não está na minha fantasy. É curioso porque se calhar não sabes nomes dos jogadores de plantéis portugueses, Não, pá. porém sabes todos os jogadores da Premier League. Não diria todos, mas sei muitos sim, porque pá, eu faço a fantasy da Premier League há 15 anos, desde que trabalhei numa empresa em que toda a gente era fanática por isso. E eu gosto daquilo, porque é um jogo de estratégia, que se tem que gerir um orçamento, no fundo, não é? E fazer escolhas e por aí fora. Eu acho aquilo ótimo. Eu acho aquilo ótimo. Aliás, Tu na Assembleia. Eu tenho o Ollie Watkins exato. Desde a jogar primeira desde a jornada. primeira jornada. Eu tenho visão. Aliás, eu sei que estou a dizer isto e aquilo vai ser um desastre a partir de agora. Mas antes de vir para aqui, olhei para a minha classificação na Fantasy do World Cup e estava... Da Pelada dos Artistas. Na parte dos artistas não, porque entrei mais tarde, eu só soube daquilo mais tarde. Então, Eu não entrei. mas no Ninguém global... entrou ele e o Bruno só. No global... Ai, tu estava tá- na ai, mas posição ele tá lá, 500, pá. ok. Na posição 500 são 2 milhões, eu estava na posição 500. pá. Caralho, Estava, isso é incrível. pá, incrível. Eu vou acabar para... Vindo da escola de onde milhão. tu vieste, estar
estão lá em cima. Alguém da Domingos Capela. chegar Chegar ao top 1000 na estes. Fantasy do World Cup. Mas não deixa de ser de futebol, que é tipo. Como é que se chama lá? O Gary Vee ainda vai fazer um vídeo sobre ti. É o meu. É o ponto alto da minha Tu vida. estás no. Se acabar no lugar 500, é um ponto alto. Pá. A única coisa que os teus colegas alunos na altura têm a ver com o topo é mesmo só a palavra top que eles usam por tudo e por nada. Tenho um ex-colega que jogou futebol na Champions League, no campeão da Bulgária, que é o Ludogorets. Fábio Espinho. O Fábio Espinho. O Fábio Meu Espinho colega jogou no foi- nosso Feirense. Ludogorets, para aí, né? E o Fábio Espinho jogou no Ludogorets, para aí. Ludogorets, Yeah. exatamente, que Sim. chegou a jogar contra o Cristiano Ronaldo. Chegou. Uhum. Exatamente. Ele contou Eu lembro disso, Ele contou essa história no ponto final. Eu lembro dele Podcast porque do joguei 00. futebol com ele. O Fábio Espinha jogou no Feirense. Ainda veio aqui mamar os ordenados da feira, já com o pai Ainda se 37 falava- anos. Ainda se falava que podia ser o Fábio Espinho o próximo o treinador do Feirense desta época sim. que vai entrar. Sim, porque Pois, saiu. porque saiu o Ricardo Costa. É verdade. Ora bem, foi um excelente episódio. Acho que foi um excelente episódio. Eu estava à espera de se falar essencialmente sobre política. Posso dizer aqui Foram só imensas uma pequena curiosidade. O episódio vai ser amanhã, não vai interessar para ninguém que vai ouvir amanhã, mas vai interessar para vocês. Estamos a acabar Depois de da falar manhã. de futebol. Depois da manhã, Cabo Verde acabou de marcar gol. Portanto, Está a vencer o Uruguai. Estás a brincar. Fantástico. Primeiro A zeros? Tubarões! Vozinha ainda sofreu, não sofreu Vozinha nada ainda ainda. não sofreu nada ainda. Epá, Caralho. não falámos disto, mas eu adoro Cabo Por Verde. falar pá. nisso, Há muitos peraí. anos, pá. Só por causa disso, vou seguir a Adoro vozinha que eu ainda não país, sigo. Mas tens alguma razão para Vou gostar seguir a de Cabo Verde? vozinha. Adoro Cabo Verde, adoro o país, adoro cor. as pessoas. Eu fui lá pela. fui lá para O cheirinho a amaro. vez há 3 anos, fiquei apaixonado pelo país. Já segui a vozinha. E vou- Sabes que eu e disse, vou para atenção, a espera, eu lá, tenho para que me casa. retratar. Eu disse a cor verde. A cor verde. Exatamente. Não, que eu acho que foi um ambiente meio estranho. Ficou um ambiente Ficou, meio- não foi, mas era a Puseste- cor verde. Sim, As não é- não é- camisolas são azuis. mas- Não, exato, era o verde e o azul que eu estava a falar. Eu não estava a falar de mais nada. E ainda há ali um bocadinho de vermelho. também. Sempre que se fala de um país africano, tu dizes, pá, eu adoro a cor, é que dá bem com tudo. Só faltava dizer isso. Não, mas o Dá bem com tudo, mas não se dão bem com país todos. é Atenção. extraordinário. E eu estava Mas lá comentadores na agora. última CAN. Agora fiz. Ver a CAN lá, quando Cabo Verde teve aquele desempenho espetacular, Yeah. foi uma das melhores experiências de futebol da minha vida. Foi ver a CAN. Por acaso é engraçado, Cabo Verde. porque eu ver a cá na Eurosport é das piores experiências que eu posso ter na minha vida. Pá, mas ver ao vivo, pá, Não, aquela eu acredito que população é uma- a sentir aquilo, pá, é uma Deve coisa ser um ambiente incrível. completamente. Tu viste a última canto que é em Marrocos? Ai, atenção, que Eu vi a última agora... CAN em Cabo Verde, estava. Não, antes dessa. Anterior O a essa. apuramento para a CAN. Não, Não, a antes, CAN antes da de Marrocos. antes da de Marrocos, que foi. Mas não foi jogado em Cabo Verde, foi jogado em Cabo Verde. Não foi jogado em Cabo Verde. Eu é que vi a seleção de Cabo Ah, As lá. pessoas a ver a seleção de Cabo Verde. Ok. Porque nessa Cabo Verde chegou aos quartos. Penso que depois perdeu nos quartos, que foi uma coisa inédita nessa altura. Eu estava lá Foi no Egito. nessa Foi altura. no Egito. É capaz de ter sido no Não Egito. sei. Acho que foi no Egito a CAN. E estive lá anterior. também agora, quando foi o jogo Benfica-Real Madrid, em que o Trubin marcou aquele golo no último E minuto. toda a gente sabe que o Turbine é de Cabo Pá, Cabo Verde. não. E o Não devia ter sido. entusiasmo naquela Preferia. cidade. Ele preferia. Havia carros a apitar cá fora. Pá. A forma como eles veem o nosso futebol também Pois é, muito faz-me presente lá. sentir vontade de torcer por eles agora no Mundial. Eu dou muito bem com o Sténio, internacional cabo-verdiano, que jogava aqui no Feirense. Sim, o Stopir é que já não gostas muito. Não, esse não aprecio. O Sténio, ele disse, para já é dos melhores nomes de sempre. Qual é o problema do Stopira? Marcou Marcou gol. Marcou um gol. Trolho já está assim a de Portugal. bem. Joga no Torrense, eu não apreciei muito aquela Vai jogar a Liga gracinha. Europa Aquela agora? gracinha Vai jogar a que o Liga Torrense Europa agora. Fodeu toda a gente, menos o Porto. Mas eu dava-me super bem com o Stopira e estávamos a falar da possibilidade que ela disse: pá, vou dar um contacto de um gajo. Sténio. Posso montar lá do Sténio. Sténio. Não volto a Para dizer o. se marcar lá um festival de comédia, algures em Cabo Verde. É sério. Falou-se, entretanto, já foi há muito tempo, nunca mais se fez. Mas porque ele disse, a verdade é que ainda há alguma dificuldade, por exemplo, de um humorista chegar lá e resultar, mas eles conhecem super bem, por exemplo, Fernando Rocha. Todos têm um CD de Fernando Rocha em casa. E tem as referências todas de Portugal. Eu também acho que sim. Eles conhecem as referências todas, vêm televisão. Eu tenho aquele programa na SIC, recebo imensas mensagens de malta de Cabo Verde. Sim, eu acho que eles consomem imenso. Yeah. Consomem imenso. Eu tenho os canais todos, nem que seja pirateados. Por isso resultaria bem. Canais portugueses. Porque eles fazem, em março, disse-me o Sténio na altura, eles em março fazem uma semana cultural de teatro em que todas as ilhas e todas as pessoas das ilhas se envolvem naquilo, cada um na sua comunidade, fazem pequenas peças de teatro e não sei o quê. Uma espécie de imaginários, só que dentro. Só que a sério. Yeah. Cabo Verde, para além de ter um tempo ótimo o ano todo, eu vou lá em época baixa, normalmente em dezembro ou em janeiro, e está um tempo fantástico. E eles comentam sempre. Não percebo. Comprei de espinho. pareces bronzeado. Comprei em espinho tão boa e também para cá. É relativamente muito mais barato. Quer dizer,
do que ir para o Algarve. Ou, Sim, sim. Ou desse, pá, a comida é ótima, as pessoas são fantásticas. Pá, eu adoro Cabo Verde, adoro Cabo Verde. Estou bastante entusiasmado com o Mundial e quero ir embora para ver o resto. Estão a ganhar. A minha não? principal referência de Então, Cabo vamos Verde fechar era então o o na podcast roça com com esta- Vamos Eu quero ver o embora. jogo. Foi um excelente episódio. Muito obrigado.